Quer dizer, pinta realmente de time que ia fazer até amanhã um jogo e não ia tomar gol. A Inter de Limeira vai para 14 pontos, PDV, 14 pontos. O Mirassol tem 17. O saldo da Inter, porém, é de -5. Vitórias iguais de Mirassol e Inter, 4-4, mas o saldo da Inter muito ruim, né? De um começo instável. Aliás, começou tomando goleada, né? Do Guarani. Então deve 5 e o Mirassol tem 6 positivos. Diria que é quase impossível, viu, PDV? Agora, olha, eu sei que o assunto é Guarani aqui, mas estou dando uma olhada justamente nessa questão das classificações. A Inter de Limeira vai a 14 pontos. O Mirassol tem 17, não, né? Dá pra chegar sim, né? Dá pra chegar, porque se chegar. Se mas fizer o problema é o saldo. passa a vitória. Não, mas aí ele passa em número de vitórias. Ah, é verdade, de fato. Vai pra 5 vitórias. Então a Inter tá viva no campeonato, tá quem diria? Vivíssima no campeonato. De fato, vivíssima a Inter de Limeira e mais. Aí a gente coloca a Ponte nessa bagunça toda, porque assim, a Ponte pega o Mirassol e a Inter de Limeira acabou de vencer o Oeste. E aí o Água Santa pega o Palmeiras, né, nessa última rodada. Rapaz... Mirassol vem babando, hein? E a Ponte corre um sério risco de se classificar dentro do seu grupo, se livrar do rebaixamento. A Ponte vai a 13 pontos, e imaginando que o Água Santa pode tropeçar e que o Oeste está com 10 e está atrás da Ponte, a Ponte periga se livrar do rebaixamento e beliscar uma vaguinha, hein, Roger? Que o Água Santa pega o Palmeiras, né? Exato. Então, olha que coisa, olha como o cenário está se desenhando. Então é calculadora na mão, respirador, desfibrilador do lado, porque domingão o bicho vai pegar, hein, PDV? Vai pegar de fato. Olha que reta final aí para as equipes. Muita coisa em jogo. Olha, esse campeonato... Tô começando a gostar do regulamento desse campeonato, Vossa Excelência. A gente criticava no começo, né? E agora... Por uma pós-pandemia é interessante, né? Ficou interessante, porque agora todo mundo é todo mundo, né? Todo mundo é todo mundo. Todo mundo é todo mundo. Você tem os times que são mais lá embaixo, Botafogo com 8, né? Esse aí, coitado, tá olhando lá pro fim do túnel e não tá vendo uma luz. A Ponte Oeste tem 10, aí você tem o Ituano com 11, Ferroviária com 12. São os times mais ameaçados diretos aí. Tem muita gente para 2 vagas de rebaixamento, né? Exatamente. Muita gente que pode classificar. Isso que é o mais engraçado. Olha que coisa. Peguei aqui para ver agora. Falei, rapaz do céu, esse campeonato promete algumas surpresas. Agora vocês imaginam só. Aí olha onde eu vou chegar. Guarani classifica, Ponte classifica. Imagina a gente ainda tem um derby reservado pra gente neste Campeonato Paulista, um derby decisivo. Você sabe que hoje, PDV, Carlão, eu peguei toda a minha mochila, minha maletinha das coisas, né? E fui dar uma limpada. Eu falei, deixa eu tirar essas coisas daqui. Então tinha material do derby, tinha um monte de coisa. Eu falei, quer saber? Deixa eu guardar esse material do derby. Porque, como diria o finado Marcelo Rezende, deu trabalho para fazer aqueles levantamentos todos. Falei, deixa guardadinho, né? Vai que, derby a gente já sabe que vai ter na Série B, mas vai que já tem um derby ainda no Paulista, que os times se encontrem lá pra frente. Olha, depois da vitória da Ponte, permitiu a gente sonhar com isso, né? E a semifinal depende das campanhas, né? E são as campanhas somadas, então não é uma definição já dirigida. Você vai depender das quartas de final para saber quem classificou. E, por exemplo, a Ponte Preta faz uma campanha, se classificar vai ser uma campanha bem ruim, né? Bem fraca, uma pontuação bem baixa. Mas se ela passa do Santos, eventualmente, ela seria talvez a quarta melhor colocada. Aí o Guarani teria que contar com talvez terminar com a melhor campanha para ser o primeiro e aí enfrentar a Ponte Preta. É uma questão aí que pode acontecer, né? Mas depende muito das definições aí da próxima rodada das quartas de final. Mas é interessante, eu acho que esse conteúdo dirigido à definição das finais é legal porque pode determinar qualquer jogo. Ô Paulinho, o pessoal já está fazendo o processo de aquecimento no gramado do estádio 1º de Maio. Guarani e Botafogo, nesse momento 19 graus de temperatura em São Bernardo, quer dizer, Guarani sai de Campinas com 25 graus, encontra lá Grande São Paulo, Santo André, São Bernardo com 19, um impacto de 6 graus menos, já fazendo o aquecimento, iluminação me parece muito boa do 1º de Maio, a prefeitura investe bastante, é um estádio municipal, né? O gramado também bom, não teve jogo lá, ninguém pôde jogar.
Eu acho que o Guarani não vai sofrer muito com relação a gramado não, jogando no estádio 1º de Maio, que segundo informações, levantamento do Carlão, até questionei o Carlão durante o dia de hoje, só 2 jogos na história o Guarani fez por lá, perdeu os 2 para o São Bernardo, jogando lá, obviamente, como visitante. Então esse é o 3º jogo na história que o Guarani faz naquele estádio 1º de Maio, que fica na região central de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, que está na fase amarela, que, portanto, pode receber os jogos do Paulistão. Certo. Os jogos no 1º de Maio. Ô, Carlão, com o time A ou com o time B? Você sabe, Carlão? É o time A, PDV. Com o time principal, o Guarani enfrentou o São Bernardo em 2 séries A2 e perdeu. Se considerar o time B, naquela antiga Copa Federação Paulista, o Guarani chegou a vencer 2 vezes lá em São Bernardo. Mas eu nem passei isso porque é o time B. Lembra aquele time do Michael Robin, era o técnico, acho? O técnico doidão do Guarani, do time B do Guarani. Então uma das vitórias foi com ele, se eu não me engano, em 2007. Mas com o time principal do Guarani, são 2 jogos lá no 1º de Maio e 2 derrotas. Beleza, tá certo. Bom, então é o seguinte, eu vou passar o comando da jornada para Vossa Excelência Roger Williams, porque estamos a 27 minutos da bola rolar lá no 1º de Maio em São Bernardo. E o Guarani vai voltar a disputar uma partida oficial após mais de 4 meses, e o torcedor quer a vitória, o torcedor quer a classificação, e a equipe do técnico Carpini, que coloca o time pra frente, vai atrás desses 3 pontos. Roger Williams assumindo agora o comando da jornada esportiva aqui na Rádio Central, 7h33. A bola vai rolar no estádio 1º de Maio. Alô, torcedor, vem aí a reestreia do Guarani no Paulistão 2020. A Rádio Central apresentou Bate-Bola. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Vem aí mais uma jornada esportiva da Central. Esporte. Emoção. Central. A rádio do futebol de Campinas. Está entrando em campo a seleção do rádio. Toda a vibração e emoção do esporte pra você. Equipe 870, Central AM. O Guarani, jogando no estádio 1º de Maio, pode encaminhar a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vitória simples para cima da Pantera, garante o Bugrão na etapa de semifinal. Central. Está começando mais uma jornada esportiva com a marca da Rádio Central. A partir de agora, narradores, comentaristas, repórteres, equipe de retaguarda, operadores de som, técnicos de externa e pessoal de apoio na maior movimentação do rádio esportivo de Campinas. Seleção do rádio Central. A bola vai rolar. E a Central mostra o jogo com os profissionais de maior credibilidade do rádio. Central. Roger Williams. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa noite. Microfonaço da Rádio Central aberto para falar de Campeonato Paulista. O Paulistão 2020 está de volta, depois de uma paralisação de 4 meses em função da pandemia do coronavírus. A 11ª rodada reabre as portas do maior campeonato estadual do Brasil. O jogo que a seleção do rádio vai fazer é Botafogo e Guarani. Ribeirão Preto versus Campinas, 1º de Maio, estádio em São Bernardo do Campo. Apenas as regiões com a característica de amarelo na fase amarela da volta do Plano São Paulo podem receber jogos. E é o caso de São Bernardo no ABC Paulista. Por isso, o Botafogo manda o seu jogo para o estádio que comumente recebe as partidas do Esporte Clube São Bernardo e também do São Bernardo Futebol Clube. Jogão que vamos acompanhar valendo a classificação do Guarani para a próxima fase, podendo valer
não definitivamente, mas quase que definitivamente o rebaixamento do Botafogo para a Série 2. Esse jogo você vai acompanhar com toda a seleção do rádio até às 8 horas da noite pela internet, nos aplicativos e também no site radiocentral.com.br. E a partir das 8 horas da noite, vamos juntar essa grande galera que vem pela internet conosco, também no rádio, no AM 870, para toda a região metropolitana de Campinas. Central. A seleção do Rádio Central, a rádio do futebol de Campinas. Nós estamos chegando, conosco também a REC, a Rádio Esporte Clube de Americana, a Rádio Esporte Notícia de Presidente Prudente, emissoras online que acreditam no trabalho da equipe da Rádio Central e estão em conexão nesse jogo importante para o Guarani. Nós estamos chegando, torcedor, sempre no oferecimento dos maiores anunciantes do rádio esportivo do Brasil. PHS Samaritano Saúde, planos individuais e empresariais, acesse samaritanosaúde.com.br. Na Unifage, cursos presenciais e à distância, aqui a nota 5 do MEC é de verdade. Seja sócio campeão do Guarani, ajude o seu time de coração e concorra a muitos prêmios, acesse sociocampeão.com.br. Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Ampliamos o nosso delivery, acesse rochaautopeças.com.br. Família Gianni, o melhor da culinária italiana, atendendo também pelo delivery, também pelo iFood. Agastur Turismo, planeje sua próxima viagem com as melhores condições na Agastur. Ligue 37950900. Amarelinho Taquaral, para você que está amarelinho de fome. iFood também pelo delivery. Fale com o Jordão no 32942294. IGA, Atacado e Varejo, variedade e economia em Santa Bárbara e Campinas. Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde. E todas as delícias do City Bar você encontra na City Tortas. As melhores tortas e o melhor bolinho de bacalhau do mundo, atendendo pelo delivery 21120414. Teixeira Materiais para Construção, do básico ao acabamento, atendendo toda a região do Florense, Campo Grande. Central. 19 horas e 39 minutos, hora esportiva do Brasil. Nós estamos pela internet no site da Rádio Central, também nos nossos aplicativos. Hoje é dia de futebol, hoje é a volta do Bugrão. Após 4 meses de paralisação, depois de 4 meses que venceu o derby de virada, o Bugre ainda vem embalado para hoje, para pegar o Botafogo desesperado. O jogo acontece no 1º de maio e a seleção do rádio gira as manchetes para você. Sempre comigo em todo. Ele antecipou a escalação em quase 1 hora. Repórter que sabe tudo do Guarani, alô Carlos Rodrigues, boa noite. Uma boa noite para você, Roger, um grande abraço também para o amigo ligado na Central. Foram mais de 120 dias de espera, ansiedade, para poder voltar a campo pelo Paulistão e chegar no dia como hoje, para confirmar a classificação às quartas de final. É isso que o Guarani tem como principal objetivo no estádio 1º de maio. Basta derrotar o Botafogo e alcançar a 3ª vitória consecutiva no torneio, credenciará para enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima fase. Bugre, que nesse tempo todo aí teve algumas perdas, algumas contratações, 2 das caras novas já pintam no time titular logo mais. Valber, zagueiro que vem emprestado do Atlético Paranaense, faz a sua estreia na zaga. E Arthur Rezende, ele que fez um grande ano no ano passado, passou pelo Bahia no início dessa temporada, está de volta e faz a sua reestreia. Outras novidades também nas laterais, sem Pablo, que cumpre suspensão, Renanzinho joga improvisado na direita, fazendo com que Cristóvão atue na esquerda, já que não está com 100% das condições. E no ataque, alemão fará pela primeira vez dupla com Rafael Costa. Manchete do Bugre, vice-líder, grupo D, 16 pontos, vitória hoje em Bugrão, não perdoa não, não perdoa não. Do outro lado, ela tá manca, ela tá toda esfolada, ela tá com o rabo destruído, ela tá com uma orelhinha mordida, é a Pantera de Ribeirão Preto. Botafogo, orgulho
Manchete do tricolor de Ribeirão Preto. Alô, Carlão. O Botafogo, que antes da paralisação já não estava em boa fase, na briga contra o rebaixamento, com muitos problemas, e a parada do campeonato não foi benéfica, nada disso. O clube teve 8 infectados pelo Covid-19, que não informou quais jogadores, mas com certeza isso reflete na escalação, e viu também pouco prazo para treinamentos atrapalhar. Ribeirão Preto na fase vermelha. O Botafogo teve muita dificuldade para voltar a treinar, apenas 11 dias de atividades, foi o último time do Paulistão que voltar a treinar. Por isso, chega para o jogo com as condições bem aquém do que esperava. O técnico Claudinei tenta afastar do rebaixamento do Botafogo. Atualmente é o novidades, aposta em Gustavo Henrique, seu camisa 9, um dos poucos, se dá o único destaque do time até agora para tentar derrubar o Botafogo. Muito bem, manchete do Botafogo. Daqui a pouco vamos para o AM. Daqui a pouco rádio e internet juntos nessa grande transmissão da seleção do rádio. Botafogo já foi para os vestiários. Daqui a pouco bota a sua camisa tradicional tricolor. O Guarani está voltando agora. Termina o processo de aquecimento. Estádio 1º de maio, 18 graus de temperatura. Sem torcida. Apenas e tão somente o staff das equipes. Imprensa reduzidíssima também. Ainda o protocolo da volta do futebol no estado de São Paulo. Vai comentar o jogo importante para o ano do Guarani. Pode ser a classificação bugrina para a próxima fase, para tornar o jogo domingo contra o São Paulo num amistoso de luxo. Ele, Beto Quinalha. Alô, Beto, boa noite. Opa, boa noite para você também, Roger Williams. Boa noite a galera que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Um abraço a todos, né? Muita gente acompanhando. Roger Williams, seja bem-vindo novamente às narrações aqui da Rádio Central. Valeu, Betão. Todo mundo com saudade, né? Hashtag tamo junto. E voltou com toda a força nosso Roger Williams, sem dúvida nenhuma, para dar o recado aqui, e a galera toda do Guarani, a galera do Botafogo, né? Todo mundo, no mundo inteiro acompanhando aqui a nossa Rádio Central. Bom, algumas novidades pelos dois lados. Começando pelo Guarani. O Carpini que deu entrevista recente coletiva, e inclusive até na minha participação ainda há minutos atrás no nosso SP Record aqui da nossa TVB, apareceu a entrevista e ele dizendo, questão técnica e tal, gosto de oportunizar e não gosto de improvisar. E aí veio e falei, bom, qual que é a oportunidade? A oportunidade é o improviso. Por quê? Porque ele está improvisando pelo lado do campo, o menino Renanzinho, aí improvisa o Cristóvão pelo outro lado do campo, e aí daí para frente, né, do David para frente, só jogador ofensivo. Esperemos que essa carpinada, como a gente gosta de dizer, é lógico, o Carpini tem crédito, o Carpini tem feito um bom trabalho, ele tem feito boas escolhas, mesmo que por vezes parecendo escolhas improváveis. Como essa, por exemplo, né, do menino do Renanzinho, veremos como ele vai atuar. O Bidu não está legal pelo lado de lá, não confiou muito, acho que no Eliel. E o Renanzinho, que já está mais adaptado, já tem feito alguns jogos, joga improvisado por ali. Enfrentam um Botafogo que vem com muitas mudanças também, a começar pelo comando, né? O Claudinei Oliveira chegando, tem o Matheus Anjos, que é bom jogador. Esse meio forte, hein? Com o Naldo, que a gente conhece. O Vitor Bolt, também é outro jogador de muita força. Esse Calabrese é um jogador, um meia, né? Esse menino começou no Santos, né? É um jogador que tem qualidade, tanto na marcação, e Matheus Anjos, né? Que é o homem responsável pela articulação, já passou inclusive pelo próprio Guarani. É lógico que se a gente for avaliar, o Guarani tem muito mais crédito, né? O Guarani tem muito mais expectativa antes da bola rolar de ter resultado positivo do que tem a equipe do Botafogo. Mas, para isso, vai precisar mostrar dentro do campo. Do meio para frente, o Guarani tem muita velocidade, o Guarani tem muita qualidade acima de tudo e pode, sem dúvida nenhuma, fazer um bom resultado. Precisa encarar com seriedade. Essa acho que é a palavra. Nesse momento, seriedade. Sabendo que vai encontrar um adversário que está segurando em qualquer lugar, né? Até em fio desencapado, para sair de uma situação difícil. Então, o Guarani precisa mostrar isso tudo. Toda essa mudança que faz o Carpini, toda essa confiança que o Carpini tem no elenco. Muito bem. O Beto, que além de comentarista hoje, vai trocar uma ideia com os ouvintes aqui. Opa, tô através aqui do nosso WhatsApp, já conectado em 971-483-497. Já tem muita gente participando com a gente. Pessoal com saudade das transmissões. Tem alguns nomes já pra gente mandar um abração aí? Um abraçãozão? Tem gente aqui, ó. Opa, Romualdo. Eu falo o nome, só tem nome de craque aqui. Romualdo, lá de São Paulo. Um grande abraço. Tava com saudade já de ver o Bugre, né?
com a transmissão na Central. O Dirceu Lopes está em Pouso Alegre. Tem muita gente aqui, ó, o Flávio Costa Bugrino de São Paulo. A galera no exterior, né? Já falamos e vamos repetir aqui, ó. Lá em Paris, o jogo lá, meu amigo, começa só amanhã, meu amigo. Só na sexta-feira, 1h, tá lá o nosso Rafael, sempre ligadinho aqui. O Marcão tá em Winnipeg, Canadá. Grande Marcão, Winnipeg lá no Canadá, também nos acompanhando. Muita galera aqui. Vai passando o WhatsApp aqui, ó. 971-483-497. Daqui a pouco, mais participação da galera, que também vem pelo Twitter, pelo Instagram, no @esporteam870, no Facebook, Esporte Central AM, mande sua mensagem. Nós estamos esperando você e eu estou esperando a manchete dele, que vai trazer todas as informações no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Ele que já apresentou a Central Esportiva, um curtíssimo bate-bola, vai estar no intervalo dinâmico e depois o jogo no banho de bola. Alô, Paulo do Vale, boa noite. Boa noite, Roger Williams. É um prazer imenso dividir de novo as jornadas esportivas com Vossa Excelência. É um prazer imenso estar dentro das jornadas esportivas aqui da Rádio Central, podendo acompanhar de perto as coisas dos nossos times, os jogos. É isso que move o nosso futebol, é isso que move o nosso trabalho. E é por isso que estamos aqui, para informar tudo a respeito do futebol no Brasil, no mundo esportivo também, muita coisa acontecendo ainda neste período de pandemia por aqui. De fato, o Campeonato Paulista retornou com esse regulamento louco que permite cada coisa que eu vou contar para vocês. Ontem tivemos um empate 0-0 entre Ituano e Ferroviária, a vitória da Ponte 2-0 contra o Novo Horizontino com transmissão da Rádio Central, o empate 1-1 entre Santos e Santo André, a vitória do Corinthians 1-0 contra a equipe do Palmeiras em Itaquera. Hoje já tivemos o 0-0 entre Água Santa e Mirassol e a vitória da Inter de Limeira 2-1 contra o Oeste. Situação aí de que muitos clubes ainda tentam se livrar do rebaixamento e ao mesmo tempo podem se classificar dentro dos grupos. E daqui a pouco também no mesmo horário de São Paulo, de Botafogo e Guarani, tem São Paulo e Red Bull Bragantino. Acompanho também e trago detalhes da partida aqui no AM 870, sempre em nome de Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde, Roger Williams. Muito bem, Paulo do Vale, André Pereira na mesa de som, na Central Técnica, Alan Zanelato, no timaço do José Vagnaldo Silva, na produção da Juliette Quinalha, a coordenação artística do Gil Biondi, a coordenação de esportes de Beto Quinalha, a direção de Jânio Ramos, a direção geral da doutora Cláudia Rei. Está no ar o Futebol Central, retomando as suas atividades nas transmissões esportivas. Já 8 da noite, a bola rola, 1º de maio, São Bernardo tem Botafogo e Guarani para você. A nossa equipe está formada, é hora da grande jornada. Gol legal, esporte sensacional. Roger Williams. Faltando 10 minutos para a bola rolar no 1º de maio, times ainda nos vestiários, daqui a pouco vão voltar, vão para o campo, onde fizeram há pouco todo o processo de aquecimento. E aí tem também aquele protocolo, né, Carlão, do hino nacional, com espaçamento, não pode subir juntinho, tem algumas coisas aí que o torcedor do Guarani vai escutar a gente falar na Rádio Central, que é o novo normal, que antes não tinha, né, Carlão? Exatamente, Roger. Começa até antes do jogo, né? Os clubes, o Botafogo chegou primeiro, no ônibus, depois que o Botafogo chegou, desceu e se instalou o Guarani. É por isso que a gente falou, o Guarani chegou um pouco mais tarde, né? Chegou 1h30 do jogo, chegou por volta de 1 hora antes do jogo, foi por isso, por conta da nossa determinação do protocolo. Também, para entrar separado, só na hora da foto, está ainda tem essa foto aí, não, muito certo, né, respeitando a foto, na hora de foto também. Primeiro, dessa vez, vai o Guarani embora, ou da equipe depois vai o Botafogo. Então, aí que a gente vai acompanhando durante o jogo e passando para o ouvinte da Central. Muito bem, vamos tentar aí ver se a gente consegue uma conexão melhor com o nosso Carlão, que a gente tá ouvindo, ele não tem delay nenhum, mas nesse momento aqui dá uma pequena queda na qualidade, porque o streaming, nesse momento, ele também sofre com um pico do uso da internet.
Tá, gente, agora terminando Tá seu expediente. agora? Opa, deu uma melhorada aí. Você pode falar mais uma informação aí pra ver se tá tudo certinho, Carlão. Vamos lá então, só para falar, a gente falava aí dessa questão dos protocolos, então o Guarani chegou, o Botafogo chegou primeiro e o Guarani depois, e na hora de ir embora é o inverso, o Guarani vai embora primeiro e o Botafogo vai depois. A gente já avisa, né, o ouvinte da Central, fique ligado no Banho de Bola, que nós vamos sim trazer a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini, assessoria de imprensa do Guarani, vai gravar, né, a gente já mandou, os repórteres vão mandar, na verdade, né, assim que acabar o jogo. Até vou pedir alguns minutinhos quando acabar o jogo para poder gravar a pergunta para o Carpini. E aí depois, claro, a gente vai trazer a palavra do técnico do Guarani dentro do banho de bola. Muito bem, muito bem. Beto, te surpreende aí a escalação do Carpini colocando principalmente a inversão dos laterais, né? Cristóvão na ponta, na canhota e o Renanzinho na direita? Ah, surpreende, lógico que sim. Tudo bem, o Carlão já vinha falando a respeito dessa situação toda, que o Bidu não estava com condições e que o Carpini não tinha tanta confiança assim no menino Elial. É lógico que a gente entende esse fato. Ah, bom, não tenho o Bidu 100%, não vou arriscar. Ah, mas e aí o reserva imediato? Ah, é o Elial. E aí? Dá para contar num jogo complicado? Porque queira ou não queira, é um retorno onde você precisa contar principalmente com jogadores um pouco mais experientes. Nesse momento, há necessidade disso também. Por quê? Porque você tem aquele jogador mais experiente, mais matreiro, o jogador que vai saber dosar, o jogador que não vai ter tanta ansiedade e por isso mesmo não vai ter tanto desgaste. E aí, bom, eu vou contar com o menino, com o Elial? Não dá. Prefiro colocar o Renanzinho pelo lado direito, que mesmo sendo garoto ainda, mas já participou de algumas outras partidas, já entrou, já está um pouco mais habituado ao time e põe o Cristóvão pelo lado de lá, que é um jogador experiente que pode dar conta do recado. Então fica essa expectativa em cima do Renanzinho, né, para ver qual será o comportamento, se ele vai conseguir segurar a onda por ali, o ímpeto, inclusive, da equipe. Tem o Gilson, né, que é um lateral esquerdo que é experiente, o Gilson que a gente já conhece de há muito tempo, né? Passou, inclusive, né? O Gilson passou, inclusive, pela Ponte Preta. Então, é um jogador já veterano, mas de muita qualidade. Estava lá no Botafogo do Rio de Janeiro. Então, é um jogador que o Guarani e o Renanzinho vai precisar tomar muito cuidado, né? Pela experiência que esse jogador tem por aquele lado. Então, fica essa expectativa. Só mandar um abraço aqui ao Rocha Neto, né? Dizendo aqui que... alguns aí, outras pessoas dizendo, pô, depois de 1 hora que o Carlão tinha dado os laterais, os caras disseram, temos fontes que não teremos os laterais e tal. Ó, que coisa, né? Ah, meu Deus, quem pode, quem não pode, vem atrás. Quem pode, tem as fontes. Quem não pode, corre atrás. Mas olha, nesse momento, Guarani e Botafogo no campo, já se perfilando para a execução do hino nacional do Brasil. Guarani inteirinho de verde. Dos pés à cabeça o time do Thiago Carpini. O Botafogo inteiro de branco, dos pés à cabeça também. Se nós conseguirmos, vamos ouvir direto lá do estádio 1º de Maio, o hino nacional do Brasil. Assim que for executado, eu vejo aqui a arbitragem de amarelo também e o hino nacional ao vivo para você.
Agora 7h56, em 4 minutos a bola vai rolar no ABC Paulista. A Central já fazendo toda a expectativa, esquentando os motores para a volta do Guarani depois da paralisação para a pandemia do coronavírus. A Central que já bateu de primeiro na Central Esportiva, a escalação da equipe do Guarani. Você já ouviu também a escalação do Botafogo. Guarani inteirinho de verde, hein, dos pés à cabeça. O Botafogo inteiro de branco, aquele uniforme que lembra do São Paulo Futebol Clube. Times perfilados, arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira da FIFA. Betão, sem problema nenhum da arbitragem hoje, né? Ah, não, Luiz Flávio, quer dizer, sabe que eu não gosto muito de avaliar a arbitragem antes de começar. Às vezes a gente cai do cavalo. Mas a expectativa é que ele tenha um bom desempenho, sem dúvida. A arbitragem pelo hoje menos sério né? Isso é já importante. Muito sério. Meias amarelas, camisas amarelas e calções pretos para a arbitragem, que tem também o Miguel Cataneu Ribeiro da Costa com Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro Lucas Caneto Belotti. Eu tô segurando aqui pra gente ir pras escalações oficiais, Carlão, pra gente poder escalar já no AM com bola rolando. Agora não sei se vai demorar um pouquinho mais. O Luiz Flávio, ele pode pregar uma peça na gente. Agora vai ter aquele círculo formado no meio de campo, né? 1 minuto de silêncio, aquela homenagem a todos os mortos aí pelo coronavírus, pelo Brasil afora, pelo mundo também, né? No Brasil, mais de 81 mil mortos. Realmente, essa pandemia pegando todo mundo de surpresa e a gente espera que passe quanto antes. Então vamos fazer o seguinte, tem 3 minutos para a bola rolar. Eu vou chamar as escalações, depois a gente vem no repeteco com bola rolando também pelo AM. Vem aí na Central as escalações só dos titulares de Guarani e Botafogo para você. Em busca da classificação, o Guarani está definido pelo técnico Thiago Carpini com Jefferson Paulino, goleiro 12. Renanzinho, improvisado na lateral direita, tem a 35. O estreante Valber, 34. O capitão Bruno Silva, meia dúzia, são os 2 zagueiros. E Cristóvão, lateral direito, hoje na esquerda com a 2. Meio campo de David, 5. Arthur Rezende, 8. Lucas Crispim, 10. E Giovanni, 11. Na frente, Alemão, 14. E Rafael Costa com a 9. Botafogo desesperado para sair do rebaixamento, tem Darley no gol, 89. Val é o lateral direito com a 2. Jorge 32, Robson 3, os 2 zagueiros. Gilson 16, completa a defesa. Meio campo com Naldo 30, Victor Bolt 8, Calabres 17, Matheus Anjos 40. No ataque, Gustavo Henrique 9, Wellington Tanque 14. E técnico Claudinei Oliveira fala, Roger. Fala do técnico do Botafogo. Com bola normalmente, mas procuramos recuperar o tempo perdido. Esperamos que tudo corra bem nessa volta do campeonato. Para quem está vivendo o que a gente está vivendo em Ribeirão Preto, a gente sabe que não seria o melhor momento para voltar ao campeonato. Mas a decisão foi tomada, nos cabe entrar em campo e buscar a vitória. Muito obrigado. Muito bem, falou. Então, Roger, a palavra do treinador do Botafogo, daqui a pouquinho o técnico Thiago Carpini. Arbitragem no 1º de maio. Arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, experiente árbitro. Seu auxiliar número 1 é Miguel Catânio Ribeiro da Costa. E o auxiliar número 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Falando o Carpini na Central. 2 laterais esquerdos, a única alternativa foi o Cristóvão. E com características dentro do elenco para fazer aquilo que o Pablo vinha fazendo, a gente optou o Renanzinho, não é uma novidade, porque é uma função que ele já fez. Muito obrigado, então, tchau. Muito bem, tá aí Thiago Carpini falando aqui no AM 870. Central, direto também pelo AM 870. Para você que estava acompanhando pela internet, já estamos também com um radinho. Você no rádio, você na internet, você nos aplicativos. Você que vem com a gente pela REC, Rádio Esporte Clube de Americana. Rádio Esporte Notícia de Presidente Prudente. O Guarani voltando ao Campeonato Paulista. 1º de maio em São Bernardo do Campo. Guarani inteirinho de verde, o time de Ribeirão Preto. A Pantera inteirinho de branco. Escalamos há pouco no repeteco para você. O Guarani do Thiago Carpini com Jefferson, Renanzinho, Bruno Silva, Valber e Cristóvão, David, Arthur Rezende, Giovanni Crispim, Rafael Costa e Alemão. O Botafogo com Darley, Val, Robson, Jordan e Gilson, Naldo, Vitor Bolt, Calabres, Matheus Anjos na frente, Gustavo Henrique e Wellington Tanque. À esquerda o Bugrão. Vai dar a partir do time do Guarani. À direita está o time do Botafogo de Ribeirão Preto. Estádio 1º de maio, ABC Paulista. Temperatura de 18 graus. Já tivemos 1 minuto de silêncio em memória aos 83.036 brasileiros que perderam a vida pelo coronavírus. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Central. Pra frente é que se toca a bola e a bola rola.
nunca erra. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão 2020, 11ª rodada. Bola rolando na ABC Paulista. Roger Williams. Rádio e na internet, só da Rádio Central. E nós já tivemos ali o árbitro da partida começando o jogo. Estamos com 31 segundos de bola rolando. É o Luiz Flávio de Oliveira da FIFA. Ele apitou em cima da marca de 20 horas. E aqui vem Botafogo pela ponta esquerda, tenta bater pro gol. Bate, mas bate desequilibrado o Gilson. Mete essa bola pra fora, já estava parado o jogo. Ela passa à direita, mas o Luiz Flávio já tinha parado o jogo. É bola para o Guarani bater no campo defensivo. Vai lá se preparando para fazer o toque de bola. O Valber, camisa 34, estreando com a camisa bugrina. Está jogando com o Bruno Silva pelo setor esquerdo. Ele pintou o cabelo na pandemia, hein? Ele descoloriu, tá com o cabelo amarelão. Ele já toca pra David, voltando ao time do Guarani na cabeça de área. Ele volta a bola soltando pra Bruno Silva. Retrocede até a chegada do Jefferson Paulino. Mete a bola perto da direita, levantando forte aqui pela direita. Tenta buscar de cabeça o controle, mas não consegue o Renanzinho. Ela vai direto pra fora com desvio da zaga botafoguense. É bola pra equipe do Bugre. É bola para o Guarani pelo setor direito. Deu falta. A primeira falta para o Guarani no campo de ataque, setor direito aí, Carlão. Exatamente, a falta do Jordan pra cima do Rafael Costa, camisa 9 pro time. Olha o Rafael, seu Roger. Tava do Botafogo no passado, cheirinho de lei. Muito bem, vem de novo o Guarani, setor direito no campo. Giovani domina setor direito, erra o passe, vem na recuperação. Naldo no setor intermediário. De novo o Guarani no turnover, rouba a bola. Giovani tentou levantar no campo de ataque, mata aqui no peito. Matheus Anjos desceu no terreno, ele ajeita a bola atrás. Naldo bate, levanta pela direita, tenta descer o time do Botafogo e Ribeirão Preto. Faz a passada por lá, o Val, ele desce no terreno, ajeita lateralmente a bola. Vem na presença do Naldo, camisa 30, tudo isso com 1,56 de bola rolando 0-0. Começo do jogo, primeiras emoções pra você ligado na Central. A Central ligada em você também pela internet, radiocentral.com.br, no aplicativo exclusivo da Central, também com os amigos da REC de Americana e da Rádio Esporte Notícia de Presidente Prudente, liberando já o WhatsApp da Central, 971-483-497. Faça conosco essa jornada esportiva. 2:22, placar de 0-0. Tá parado o jogo, bola para a equipe do Botafogo bater o setor esquerdo. Gilson vai fazer o arremesso lateral, se desmarca para frente o Gustavo Henrique, camisa 9, ele prefere tocar aqui atrás, abre o jogo soltando para Matheus Anjos, faz a inversão de jogo para Val, domina a bola, setor direito do campo, ele passa do meio de campo, chuteiras amarelas para eles, meteu a bola no campo de ataque, o Wellington que vem dominando, ele vai pro solo, o árbitro não vai dar a falta, na sequência é puxado, Crispim, aí sim deu falta, é falta para o Guarani bater no campo defensivo aí, Carlão. Era o Gustavo Henrique por ali, né? Primeiro que pintou a falta, o Luiz Flávio mandou seguir, depois ele acabou cometendo a falta no Rezende, já cobrada, veio o Bugre, 0-0 em São Bernardo. Rocha Autopeças, todo mês em promoção na Rocha Autopeças, são mais de 27 anos de referência, com peças de qualidade e preço justo para você. Jogo com portões fechados, obviamente pouca gente pode ficar no entorno do estádio. Estado de São Paulo vivendo o plano São Paulo da retomada e o futebol retomando também dentro do protocolo da Federação Paulista de Futebol. 3:21, 0-0 o jogo na ABC Paulista. Vitória hoje é classificação para o Bugre. Vitória hoje também interessa, olha, quem diria interessa a Ponte Preta, e vem aí o Bugrão, Crispim solta a bola pela ponta esquerda, no bate-rebate vai soltar pra ele, pé de ferro, derruba o Bolt, foi pro solo, camisa 8, aí no encontrão, jogada mais dura, é falta pra equipe do Botafogo bater. Todas as delícias do City Bar você encontra no City Tortas, as melhores tortas e o melhor bolinho de bacalhau do mundo atendendo pelo delivery, 21-1204-14, na Júlio Mesquita 73 e também no iFood. Central. A Rádio do Futebol de Campinas, já você tem Paulo do Vale. Dentro do intervalo dinâmico, grande PDV apresentou a Central Esportiva e também o bate-bola. 4 minutos e vem de novo o Botafogo, a bola com o Naldo, setor direito do campo, tentou abrir com Val ao fazer o lançamento, ele fez o lançamento muito forte, nas mãos do Jefferson Paulino, que hoje veste vermelho, dos pés à cabeça e está jogando com o Cristóvão lá pelo setor esquerdo, pois não? Você falava aí sobre o estádio, né? Poucas pessoas, pelo protocolo da Federação Paulista, o estádio está dividido em 3 áreas. Tem a zona azul, que é o campo, né? E os ambientes ali mais internos do estádio, como os vestiários, em que pode só jogadores, comissão técnica, árbitros, enfim, e também em relação ao campo, o pessoal da transmissão, né? No caso, os repórteres. Tem a zona amarela, que são as arquibancadas e as cabines, onde ficam aí dirigentes, o pessoal da transmissão aí, no caso, narradores e comentaristas da detentora de transmissão. E tem a zona vermelha, que é a parte externa, né? Que aí é segurança, policiamento, motorista, enfim. São as 3 zonas aí, segundo o protocolo da federação.
Muito bem, tá aí as informações do Carlão, protocolo de volta do futebol. E nós esperamos que o futebol traga alegria nesse momento de tristeza para o Brasil e também para o mundo. Toque do André Pereira marcando 5 minutos. Alô, torcedor. Tempo passa, a bola rola, central marca. 5 minutos. Primeiro tempo no 1º de maio. O placar da central é este. Guarani, Botafogo e Guarani 0-0. Clínica da Cidade perfeita para quem não tem plano de saúde, informando bola rolando no Morumbi. São Paulo e RB Bragantino por enquanto empatam por 0-0. Rádio Central. A rádio no futebol de Campinas. Guarani vem no pé de ferro, ganha a bola pelo meio, esticada até o Rafael Costa. O Luiz Lopes já tinha parado o jogo, marcado uma falta aqui no grande círculo, favorecendo o time do Botafogo. O jogo começa meio faltoso no começo, hein? Dessa vez foi o alemão que entrou mais duro ali pra cima do Gilson, lateral esquerdo. O árbitro pegou um jogo perigoso. Bola pra equipe de Ribeirão Preto. A Gastur Turismo, planeje sua viagem. A sua próxima viagem está na Gastur Turismo, com as melhores condições. Na Gastur, ligue 3795-0900. Repito, 3795-0900. A Gastur Turismo. Tá caído o camisa 10. Tá caído aqui pelo setor esquerdo. Matheus, camisa 40, digo, né? O Matheus Anjos tá caído. Um encontrão que deu com o Renanzinho. É falta já batida pelo time de Ribeirão Preto. Placar de 0-0. Você ligado na Rádio Central. Mandando também seu zap zap. Tá liberado o zap zap da Central, André Pereira. 971-483-497. Esse é o WhatsApp da Rádio Central. Thiago Carpini em pé conversando com o time, mas pra conversar pode tirar a máscara, né, Beto? Não tá proibido não, né? Pra gritar pode tirar a máscara, né, Beto? Mas ontem o Luxemburgo ficou o tempo todo sem máscara, o Thiago do Corinthians também, né? O pessoal por vezes não tá respeitando muito esse protocolo, não. De cabeça tenta o ataque do Botafogo com o Wellington Tanque disputar a bola, ela sobra pelo setor esquerdo com o Matheus Anjos. O próprio vai tentar brigar, balão na bola, sobrou com o Vitor Bolt. À frente levanta a bola para o Wellington Tanque, rasga por lá, chega na cabeça de área, David tirando. Ela vai cair, pinga 2 vezes, o gramado é bom, o gramado faz a bola pingar. Ela sobra de novo com o Bolt, meteu o bolão pela ponta esquerda para Matheus Anjos, parou o jogo. Falta pra cima dele, David fez a falta e recebeu cartão amarelo aí, Carlão. Pois é, a entrada mais dura do David, né? O jogo com algumas entradas um pouco mais fortes, né? Anteriormente foi o alemão quem chegou forte, o árbitro não deu nada no cartão, né? Deu a falta, agora foi pra cima do Vitor Bolt, o David, que está voltando de suspensão, né? A gente lembra que no derby ele não jogou porque estava cumprindo suspensão, já toma o primeiro da nova série, primeiro do Guarani pós-pandemia, pro David, camisa 5, falta pro Botafogo, o Matheus Anjos está na bola. Esse cartão é o cartão que ele deveria ter tomado no rachão quando ele meteu o pé no Carpini. 40 é a camisa do Matheus Anjos, parte, levanta a bola fechada, venenosa, o jogador do Botafogo ajudou o Guarani, impressionante, depois na sequência uma falta de ataque, é bola para o Bugre, a bola foi levantada, o jogador do Botafogo talvez até tentando escorar para alguém que vinha de trás, acabou tirando a bola da grande área e depois na sequência falta para cima do Rafael Costa que ajudava lá no setor defensivo. Bola parada, vem Guarani de novo para o campo de ataque. No Iga Atacado e Varejo você encontra muito mais variedade e economia. Em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, acesse iga.com.br e confira todas as ofertas. Esse é o futebol da Rádio Central voltando às suas transmissões esportivas. Ontem você ouviu aqui com o Anderson Rodrigues o maior gol do Rádio de Campinas, a vitória Ponte Pretana sobre o Novo Horizontino. 2-0 e a Ponte tá de olho no jogo do Guarani. Eu quero saber do Beto Quinana se tem Ponte Pretano torcendo pro Guarani hoje, Beto. Disfarçadamente. Eu tô achando, acabei de receber a foto aqui, tô achando que o gatinho lá do Pulo do Gato, grande gatinho, fazendo inveja na gente. Olha que taça bonita, Roger, olha que coisa linda. É uma taça de suco, né? Suco, que suco de cevada maravilhoso, geladinho. Acho que o gatinho tá torcendo. Ó, torcendo também, rapidinho aqui, ó. A galera, e isso, a gente começa a falar da galera, a audiência internacional. Luiz Correia, sabe onde ele tá? Sei. Melbourne, só você conhece ele, né? Na Austrália. Isso. Grande Luiz Correia. Por lá esse ano aqui não teve, não. Disse que tava com saudade da sua narração, Roger. Oh, muito obrigado. Já sextou em Melbourne, né? Já é sexta-feira, já sextou em Melbourne. Já é o meu aniversário em Melbourne. Já até porque amanhã. Opa! Fico mais novo, fico mais. Chego até a idade de Paulo do Vale. Sim, hein? 9h39, bola rolando 0-0. E aí tem uma falta, empurrar o David. É falta para o Bugrão. Na intermediária, falta Guarani aí, Carlos Rodrigues. O David
Saúde comete falta, mas também tomou nessa e acabou se dando mal. Camisa 5 do Guarani, falta pro Bugre ali. O jogo tá um pouco truncado, né, Roger? Tá no meio campo ali, pouca finalização ainda. Vamos ver se o Bugre chega nessa bola. Parado. PHS Samaritano Saúde, planos de saúde individuais e empresariais, nós cuidamos de você. Acesse samaritanosaúde.com.br. Mas a falta do Guarani acabou sendo recuado, o Guarani não colocou na área. Vai de novo tentar se armar para o campo de ataque, ele vem o Crispim. A bola é tocada aqui no campo de ataque pelo setor direito do campo, foi pro solo. Falta em cima do Arthur Rezende, é falta para o Guarani bater no campo defensivo mais pelo setor direito. Tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca 10:30, primeiro tempo no 1º de maio, o placar da Central é esse. Guarani e Botafogo, 0-0 PDV. Clínica da cidade perfeita para quem não tem plano de saúde, anunciando o primeiro do São Paulo. Sabe de quem? Pablo. De cabeça, 6 do primeiro tempo, 1-0 tricolor contra o Red Bull Bragantino. Rádio do Futebol de Campinas, a seleção do Rádio de Campinas está em campo. Alô, Beto Quinalha, como começa o jogo truncado, hein? Muitas faltas, chamou atenção, Cardão aí, o jogo tá quente lá no 1º de maio. Tá quente, alguns jogadores chegando atrasados, essa mostra falta de ritmo, né? Ontem aconteceu isso com o Sanches do Santos, logo no primeiro tempo, 2 entradas, 2 faltas, 2 cartões e acabou deixando o time. O Guarani tem muitas dificuldades na saída de bola. A equipe do Botafogo pressiona a saída num 4-4-2, Matheus Anjos aqui pelo lado esquerdo, os 2 tanques, literalmente, né? Gustavo Henrique e o Wellington, 2 jogadores muito fortes. O Guarani precisa tomar cuidado e precisa entrar pro jogo, né? O Guarani precisa começar a tomar conta do jogo. Crispim tocou, ponta esquerda, Cristóvão, segura aí, Beto, vai puxar na perna direita, que a bola levantou na boca do gol, tocou o alemão, mas palma, Darley! Quase alemão de cabeça, faz o gol do Bugre, defesaça de Darley, escanteio o Bugrão aí, Carlão! E tava faltando a primeira finalização do jogo, no cruzamento do Cristóvão, tá de ala esquerda, mas puxou pra perna direita, fez um cruzamento preciso, o alemão subiu mais do que todo mundo, se bem que ainda desviou no zagueirão do Botafogo, ela tinha rumo certo, o Darley foi bem, deu um tapa pra escanteio, lado esquerdo, vem o Bugre, tá por ali o Giovani. Atenção, bola tocada pra Cristóvão, levanta de novo, no primeiro pau, afasta a zaga, ela vai cair fora da grande área com o Renanzinho, vem Renanzinho, chega a zaga, tentando tirar Renanzinho, dá uma puxada pelo meio, Vitor Bolt vem na recuperação, bola tocada aqui pelo setor esquerdo, recuperação da equipe do Botafogo, tenta bater a carteira com falta, o Crispim pra cima dele, ganhou arremesso lateral, gostei, Bugrão, vamos lá Bugrão, avante Bugre, ele toca a bola, solta a bola pra Arthur Rezende, vem de trás, devolveu de novo a bola pra Crispim, meteu no comando, muito forte essa bola pra Arthur, a bola foi colocada pra fora, arremesso lateral, Alô Franklin, tá em Valinhos acompanhando a gente, grande vereador de Valinhos, é ouvinte da seleção do rádio, é torcedor do Guarani, atenção, cobrado, arremesso lateral, vem mergulhando o atacante do Guarani, Rafael Costa, mete essa bola pra fora, é só tiro de meta, deu de presente essa bola para o time do Botafogo, repor ali em jogo, 13 minutos de bola rolando, Betão, num cabeceio, quase o alemão deixou a bola no fundo do gol do Darley, hein? É a primeira oportunidade, mostrando que o Guarani precisa fazer isso, ou seja, ter o domínio do jogo, tem no meio campo jogadores habilidosos, jogadores que têm essa característica, o Giovani e o Crispim precisam aparecer um pouquinho mais pro jogo. A hora que começou a aparecer, o Guarani conseguiu articular a jogada e o Cristóvão foi muito bem, mesmo com o pé direito, né? Com o pé trocado, cruzou, o alemão subiu muito bem, é isso que tem que fazer. Não deixar a equipe do Botafogo fazer essa marcação sob pressão, ser mais rápido na saída de bola. Rapidamente aqui, um grande abraço ao Alexandre lá de Marília. Opa. Mandando abraço para Roger Williams, excelente narrador, tá com a gente. Um grande abraço, muita gente participando. O Romualdo também, novamente lá de São Paulo, um grande abraço. Tá todo mundo participando pelo 971-483-497. Hoje nós vamos fazer a jornada junto com você de casa. Você que tá no trabalho, você que tá em casa, você que está aí acompanhando aflito essa situação que o Brasil, o mundo passa, que o futebol traga para você um pouco mais de leveza. Vencer Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância, com notas máximas no MEC. Estude um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui seu futuro
é na prática. Rádio Central. A rádio do futebol de Campinas. Renanzinho vem pela direita, esquece a bola, ficou preso na marcação do Gilson. Está jogando o mete de perna esquerda, a bola aqui na tentativa pelo setor esquerdo do campo. Vem o Matheus Anjos, por ali ele domina, usa a perna direita, faz a inversão, solta a bola para Calabres. Ele deixa a bola passar, caiu com Val. Val, um belo chapéu no seu adversário. Depois, na sequência, ele toca a bola, recuando até a presença do Robson. Robson sai jogando com Vitor Polt na cabeça de área da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Tudo isso na marca de 15 minutos. André Pereira marcando. Eu tenho chamado da informação, pois não, Carlão? Só para falar, né, o resultado do Bragantino por enquanto no Morumbi perdendo. Se o Guarani derrotar o Botafogo em São Bernardo, não só se classifica, como assume a liderança do grupo D. E esse jogo aqui, dependendo do que acontecer, pode eliminar também o Corinthians? É isso? Se o Guarani ganhar, adeus Corinthians. Tchau, tchau. Se o Guarani vence, adeus Corinthians e dá uma mão pra Ponte Preta. Olha a responsabilidade do Alviverde. Alô, Edmilson Rovina. Um grande abraço, obrigado. Radinho ligado, tá colado no AM870. Tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca 15h40, etapa primeira, no 1º de maio, o placar da Central é este. Guarani, Botafogo e Guarani, 0-0. Clínica da cidade perfeita para quem não tem plano de saúde, informando: São Paulo vence o Red Bull Bragantino 1-0. Mais cedo a Inter de Limeira bateu o Oeste 2-1. Central. A rádio do futebol de Campinas, já o PDV vai comandar o intervalo dinâmico. Aqui vem Bugrão, atenção, David lançou pela ponta esquerda, a zaga tira, ficou acuado por ali, o Jordan bate na bola, expulsa o perigo dali, refrigera a representação de Ribeirão Preto. Ela cai no campo defensivo para Valber da equipe do Bugre, ele solta pelo setor esquerdo com Cristóvão, passa do meio de campo e vem para o campo de ataque, ele faz um break, tocou lateralmente a bola para Arthur Rezende, camisa 80, recolhe na perna direita, faz a soltura de bola, aqui do outro lado para Renanzinho, a carpinada de hoje é esse. É o Renanzinho na direita, o Cristóvão na esquerda, Central bateu de primeira, bola lançada na ponta esquerda, Cristóvão, bela matada, vai uma marcação, ele trouxe na perna direita que é boa, procurou, levantou a cabeça, ninguém por ali, ele toca um pouco mais atrás, tocando para Arthur Rezende, devolveu na grande área, ponta esquerda, Giovani vai levantar, levantou na boca do gol, Darley, sai e faz a defesa, hein, Carlão? O Giovani tinha o alemão e o Rafael Costa, mas acabou não caprichando tanto assim no cruzamento, mandou direto nas mãos do goleirão Darley, mas o Guarani vai se soltando, o Carpini vai gostando um pouco da melhora do Guarani, mas segue 0-0 no 1º de maio. Amarelinho Taquaral, para você que está amarelinho de fome, peça pelo delivery 3294-2294 ou pelo iFood, tem também amarelinho no iFood, esse grande aplicativo de alimentos por todo o Brasil. 17-23, Beto Quinali, o jogo no 1º de maio, Beto. Bom, melhorou, o Guarani melhorou o seu posicionamento, agora sim os jogadores de meio aparecendo, boa movimentação na frente, o Rafael ainda não pegou muito na bola, mas está participando bastante na movimentação, isso é importante, a mesma coisa com o Renanzinho, já se soltando um pouquinho mais, o Guarani agora já fica um pouco mais com a bola, criando algumas boas oportunidades, o Botafogo já não tem mais aquela marcação sob pressão, o Guarani precisa tomar cuidado com essa bola aérea, né, para não fazer faltas laterais, parece que assentou um pouquinho, né, aquele jogo que começou truncado, começou faltoso, agora o Guarani já tem mais a posse de bola, já começa a mandar um pouquinho mais no jogo, mandando um grande abraço, curtindo a sua transmissão aqui, ó, em São Bernardo do Campo. Opa! Bom retorno a todos ao Geilson, grande abraço. Grande abraço ao Geilson, bola tocada muito forte pela direita, Renanzinho não alcança, sai a bola em arremesso lateral para a equipe do Botafogo, Botafogo à direita do seu rádio, defendendo como se fosse no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o gol de fundo, o gol do placar eletrônico, o Bugrão com o seu goleiro Jefferson defende o gol da esquerda como se fosse o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, briga por ela Cristóvão, atacando hoje de lateral esquerdo, ele rola a bola para Arthur Rezende, Arthur toca a bola de primeira para Giovani, tudo de primeira, ele tenta a frente com um alemão, a zaga vem, antecipa-se, corta, volta a bola recuada mais uma vez para Arthur Rezende, Arthur faz o toque de bola soltando lá atrás na quarta zaga para Bruno Silva, Bruno capitão da equipe, o capitão da equipe do Guarani solta essa bola, tocando a bola para Arthur Rezende, setor esquerdo do campo, ali pertinho do grande ciclo, empurra mais uma vez para David, ele soltou pelo setor esquerdo com Cristóvão, ultrapassa ninguém no meio de campo, alemão pega a bola, camisa 14 e vai para cima, tabelou com Cristóvão, volta com Cristóvão essa bola, protege, evita a marcação do seu marcador que era o Ronaldo, tudo isso com 19 minutos
minutos do primeiro tempo, 0-0. Sai da falta lá pelo setor esquerdo, o Lucas Crispim ajeita na perna direita, tentou colocar na grande área, faz a inversão buscando o Rafael Costa, passa a bola, sai aqui na grande área, no outro lado para Renanzinho contra dois contrários, estica a perna, tenta roubar o Matheus Anjos, volta na sequência, a recuperação do David, boa bola, David tabelou, entregou a bola para Renanzinho, setor direito, levantou na boca do gol, passou por todo mundo, chegou na grande área, atenção com o Giovani, afasta de cabeça, vai completar o time do Guarani, pega o rebote, soltou, atenção, voltou com ele, bateu pro gol, Crispim, à esquerda do gol, pela linha de fundo, escanteio Guarani aí, Carlão. Na boa chegada do Guarani, né? Com paciência, virando o jogo pro lado direito com o Renanzinho, depois da confusão na área, o Arthur serviu o Crispim, ele bateu de fora da área, teve o desvio, me pareceu no Naldo, saiu em escanteio, lado direito, vem Bugre. Vem Guarani, atenção na bola parada, a parte levanta Giovani, bola aberta no segundo pau, toque de cabeça acontecendo por ali do Bruno Silva, ela passa à direita, vai direto pra fora em tiro de meta pra Darley bater, tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca. Alô Anderson Rodrigues, o maior gol do rádio de Campinas. Alô Léo Toninho, alô Renatinho Leal, toda a seleção do rádio. Quando tá de folga o pessoal vira ouvinte, é muito bom, é um incentivo total. Nós somos uma grande família e superamos mais essa, tamo junto, hashtag tamo junto. 20 minutos, bola rolando no 1º de maio, o placar da Central é este: Guarani, Botafogo e Guarani, 0-0 PDV. Clínica da Cidade Perfeita para quem não tem plano de saúde, informando o empate já do Red Bull Bragantino, jogo movimentado aos 12. Matheus Jesus, conhecido aqui do torcedor de Campinas, da ala Ponte Pretana, empatou o jogo lá no Morumbi. São Paulo 1, Red Bull Bragantino 1. Central tem Central Esportivo, o programa de esportes mais tradicional de Campinas, de segunda a sexta, das 5 às 7 da noite. A apresentação desse aí que falou há pouco, o grande Paulo do Vale. 21 minutos, Beto Quinalha, você comenta 0-0 o jogo no 1º de maio. É aquilo que eu disse, o jogo está melhorando, o Guarani com a posse de bola. Olha o Guarani pela direita com o Renanzinho. Lá vem Renanzinho, direita, levanta a cabeça, a zaga desvia, afasta no primeiro pau, Jordan voltou, rebote, encheu o pé, o Arthur recebeu de novo. Ajeita a bola, tocou para Lucas Crispim, meteu pela ponta direita, Renanzinho, vai garoto, levantou no miolo da zaga, sai Darley para fazer a proteção, abafando e defendendo, na pequena área, boa chegada pela direita aí, hein Carlão? Mas o caminho parece por ali, né, Roger? Sempre pelo lado direito com o Renanzinho, agora ele fez o cruzamento, saiu baixinho, o Darley fez a defesa. Talvez uma das outras explicações pro Renanzinho jogar, viu, Roger, seja o fato dele bater bem na bola. Ele era cobrador de falta, fez gol de falta em Copa São Paulo, bate pênalti, tem essa facilidade pros cruzamentos, pode ajudar bastante. Calabres tocou para Gustavo Henrique, lado esquerdo do campo, vai pro solo, caiu de Maduro, mandou se levantar o árbitro da FIFA, o Luiz Flávio de Oliveira, é bola para a equipe do Guarani, que vem para o câmbio-ataque. Já eu quero o complemento do comentário do Beto, porque aqui vem pelo setor esquerdo Arthur Rezende tocando para Cristóvão, ele domina, recolhe, solta a bola para Giovani levanta a cabeça, o Guarani vai se insinuando, tá 0-0, você vai ouvir a marca da metade do primeiro tempo, esse André Pereira marcando em cima, 22,5, já passamos a metade da primeira etapa, bola tocada para Renanzinho, volta atrás, recomeça o time do Guarani com o Bruno Silva. Beto, você completa, 0-0 no 1º de maio. O Guarani precisa ter só um pouquinho mais tranquilidade nessa finalização, tá aparecendo bem, o Renanzinho começou a aparecer pelo lado direito, já em 2 ou 3 oportunidades para fazer o cruzamento, aparecendo o Arthur para fazer essa jogada. Olha lá, de novo o Renanzinho pelo lado direito. Ó. De novo e tá livre, dessa vez fintou bem ao seu marcador, que era o Gilson, empurra a bola curta, soltando para Crispim. Vamos Bugrão, avante Bugre, levanta na grande área, afasta Jordan, tira dali. Gilson completa, sai pro jogo, mas o Guarani vai chegando. Dessa vez bateu a carteira, vai para cima Arthur Rezende, o árbitro para o jogo, marca a falta. Eu não sei se foi falta, hein? O Arthur também questiona o Luiz Flávio de Oliveira, mas tem muita autoridade esse árbitro aí, é difícil você achar que não aconteceu um lance, mas foi um lance mais forte, talvez sem falta, aquele lance mais interpretativo. Você daria, Beto Quinalha, essa falta ou não? Não daria. A chegada, o jogador da equipe, acho que era o Vitor Botti que estava nessa jogada, né? Ele tentou segurar, né? Ali o Arthur Rezende veio. Aliás, boa participação do Arthur, hein? Dinâmica boa, por isso justificando, inclusive, essa volta e já a titularidade com a camisa do Guarani. Ele acabou roubando e seria uma boa jogada. Então, o Guarani está fazendo e articulando muito bem, o Crispim aqui fazendo uma dobradinha muito boa com o Renan
Renanzinho, sufocando o Gilson, o lateral esquerdo, que não está conseguindo marcar. Aquilo que eu disse, um pouquinho mais tranquilidade. O Guarani está jogando essa bola dentro da área. Precisa ter um pouco mais de paciência. Sentiu, hein, Giovani, hein? Esticada a bola na ponta direita, Giovani foi, deu aquela arrancada, parou no meio do caminho, sentiu, cai, vai pro solo, camisa 11 no Bugre, hein? Vamos acompanhar, atendimento posterior médico. Da coxa esquerda. Posterior da coxa esquerda, já tá parado o jogo. Eu peço, Eduardo Peço. Já se preparando ali. Bom, todo mundo sósia também do Andrezinho Procópio da Gastur, né? Aquele bigodinho, cavanhaquinho. O que tem de sósia o nosso Andrezinho é uma grandeza. E ele adora os sósias dele do Guarani, inclusive. Não é a primeira, né, Carlão? O Giovani já teve outra contusão muscular, né? Teve, no comecinho do campeonato, ficou um tempinho fora e até acabou perdendo um pouco de espaço no time, mas acho que agora não tem nem como culpar, né? 4 meses de inatividade é meio que alguém ia acontecer, né? Agora todo mundo fica propício a acontecer aí, acabou dando azar o Giovani. E preocupante aí pra reta final, né? Porque lesão muscular talvez nem volte mais pro Paulista. Eduardo Persson entra no lugar de Giovani, lesionado aos 24. Agora 25 e 44, eu vou pro giro. Tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca. 1º de maio, ABC Paulista, o placar da Central é este. Botafogo e Guarani, 0-0. Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde, informando no Morumbi, São Paulo 1, Red Bull Bragantino também 1. O Água Santa ficou no 0-0 com o Mirassol hoje no período da tarde. Central! Rádio no futebol de Campinas. Ponta esquerda, Matheus Anjos levanta, sobra a bola pelo lado esquerdo do campo. Gustavo Henrique bate sem direção, ela vai pra fora. Na chegada pela ponta esquerda, Wellington Tanque foi quem finalizou o camisa 14. Sem direção, mas a jogada foi boa pela ponta esquerda aí, hein, Carlão? Pois é, a jogada mais perigosa da equipe do Botafogo no cruzamento ali do Gilson. Olha o Botafogo de novo. Insiste o Botafogo, Vitor Bolt ajeita atrás pra ninguém, recuperação do Bugre. Agora quero ver o contragolpe, lá vem Crispim, solta a bola, ponta direita, Rafael Costa, vice-artilheiro do Bugre no campeonato. Levanta a cabeça, faz um break, ajeita a bola, soltando pra Arthur Rezende. Ameaçou bater, tá congestionado, abriu pelo setor esquerdo. Cristóvão por lá, fez a finta, atenção, é alemão. Bate, levanta de perna direita, a bola vai à esquerda no gol de Darley. Pela linha de fundo, aplausos do Rafael Costa para a tentativa do alemão, Carlão. E o Rafael Costa, embora seja centroavante, tem até uma boa impulsão, não é um centroavante alto, e a bola do alemão veio muito alta, foi direto pela linha de fundo. No lance anterior também, o Botafogo assustando, o jogo dá uma animada, mas por enquanto 0-0 em São Bernardo. Torcedor bugrino, seja sócio campeão e ajude seu time do coração. Este mês sortearemos 10 camisas douradas comemorativas ao título de 78 e mais 10 vale compras de R$300 para gastar na loja oficial. Acesse sociocampeão.com.br ou mande o WhatsApp 974178000, 974178000. Essa é a Central acompanhando o Bugrão, essa é a Central acompanhando o Guarani. 0-0 por enquanto. Se empatar hoje, se empatar domingo, tá classificado, mas é bom vencer hoje, Bugrão, é bom vencer hoje para liquidar a fatura. De quebra elimina o Corinthians, de quebra ajuda a Ponte Preta. Uma vitória hoje deixa todo mundo feliz. 26 minutos, tá parado o jogo, pegaram por baixo o Persson, é falta para o Bugrão, é falta para o Guarani. Já foi batido aqui pelo Valber, o Valber bate curtinho para Persson, Persson volta a bola para David na cabeça de área, ele aciona lateralmente o Valber, estreando hoje, tá estreando bem, Beto Quinalha, nesse momento, 28 minutos ainda, zagueirão, camisa 34, Valber. Não teve muito trabalho, né, a equipe do Botafogo fez até um pouco uma pressãozinha no começo, mas sem muitas chances. Teve aquela bola aérea que o Guarani se safou, foi a única coisa que aconteceu com o Botafogo, e até agora só a saída de bola, né, mais absolutamente nada, não teve combate ainda, apesar dos grandalhões ali, né, tanto o Wellington quanto o Gustavo, né, são dois jogadores muito fortes ali no sistema ofensivo, mas o Botafogo pouco exigiu do sistema defensivo do Guarani. Grande Renan, vindo a gente, obrigado pelo carinho do rádio ligado, ou do seu tablet, ou do seu computador, do seu telefone, nessa nova tecnologia do streaming. A Central está em várias plataformas. Hoje estamos em conexão com a Rádio Esporte Clube de Americana e também com a Rádio Esporte Notícia de Presidente Prudente, esperando o seu WhatsApp 971-483-497.
Falta, derrubado lá pelo setor esquerdo, Arthur Rezende. É falta para a equipe do Guarani, já foi batida. Vem aí com o David na cabeça de área, ele domina com a chuteira da cor branca, ele solta pela direita para Renan. O Renanzinho vem, abre a bola descarregando para Bruno Silva. Tudo isso com quase 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo, placar de 0-0. O Guarani que após 4 meses de paralisação, quando venceu o derby de virada, tem a expectativa de continuar embalado hoje. Uma vitória, repito, classifica o Bugrão para a próxima fase do Campeonato Paulista. 29 minutos e meio, Eduardo Persson solta a bola pela direita para Bruno Silva, para Valber Digo. Ele volta com o Eduardo Persson no perigo. Apertou para cima dele Gustavo Henrique, ele prefere soltar a bola lá pelo setor esquerdo do campo defensivo. O capitão Bruno Silva soltou no campo de ataque. Rafael Costa pega a bola, vem para cima, atenção, protegeu, foi derrubado com falta. Luiz Flávio pegou. Não tinha condição de dar a sequência. Foi derrubado o Rafael Costa. É falta para o Bugre aí, Carlão. É mais uma falta no jogo, né? Agora foi o Naldo quem cometeu a falta do Rafael Costa. Nas minhas contas, Roger, a 13ª falta em 30 minutos, e essa talvez a mais perigosa do jogo. O torcedor do Guarani lembra do ano passado que o Arthur caprichava e fez gol de falta na Série B. É ele quem tá por ali, o Bruno Silva para pegar um pouco mais forte, mas quem ajeitou foi o Arthur, recebeu o cumprimento do Bruno. Lá vem Arthur, quem sabe um golzinho na reestreia. Recebeu o cumprimento do Bruno, beijou a bola o Arthur Rezende, camisa 80. Não perdoa não, garoto. São 4 na barragem humana formada pelo goleiro Darley da equipe do Botafogo. Gol da direita autoriza Luiz Flávio. Vai Arthur Rezende para a cobrança, camisa 80. 3 do Guarani para atrapalhar a visão do goleiro. Ele bate em cima da barreira. Voltou o rebote para ele, Arthur Rezende. Vai tocar a bola à frente, tocou, atenção, soltando para Persson, bateu, olha o desvio, passa a esquerda do gol. Quase que despretensiosamente Rafael Costa faz o gol do Bugre. Quase o Bugrão na rede aí, Carlão. Na verdade, eu acho que seria gol contra do Robson, né? Porque os dois estavam na jogada, o Crispim bateu cruzado, a bola ali na dividida entre o Rafael Costa e o Robson. O Rafael ficou pedindo o toque do Robson, o Robson falou que foi do Rafael. Minha impressão é que o Luiz Flávio deu um escanteio, quase o Guarani marca o primeiro, o Bugre pressiona, tenta fazer o gol. 31 minutos, primeiro tempo, quase o Guarani na rede. Guarani tem mais ações ofensivas neste primeiro tempo. Alô Zé do City Bar, todas as delícias do City Bar você encontra no City Tortas, as melhores tortas e o bolinho de bacalhau mais famoso do mundo, atendendo também pelo delivery, 21120414, escanteio batido, bola aberta, sobrou pelo meio, bate pro gol, a tentativa pelo lado esquerdo do campo, bateu o alemão, bateu mascado, ela vai à esquerda no gol de Darley em tiro de meta, tempo passa, bola rola, a Rádio Central marca 32, etapa primeira de jogo, no 1º de maio, o placar da Central é este. Alô Lucas Souza, alô Vitor, alô Geiser e Stefanini, todo mundo ouvindo a gente pela REC lá em Americana, obrigado pelo carinho do rádio ligado e do computador ligado. 32, eu confirmo, Botafogo e Guarani 0-0 PDV. Clínica na cidade perfeita para quem não tem plano de saúde, informando no Morumbi, São Paulo 1, Red Bull Bragantino também 1. Hoje a Inter de Limeira bateu o Oeste 2-1. Convocado pela seleção do rádio, estamos nós empunhando mais uma vez o microfone esportivo mais forte do interior brasileiro. Rádio Central. O Ibope marca, só da Central em Campinas e só da Bugrão pela ponta esquerda. Aí vem o alemão, levanta a bola, expulsa dali, tirou o Jordan. Rebote volta para Arthur Rezende. Ele toca a bola para alemão, voltou com o Arthur, bateu pro gol, a bomba passa à direita e vai direto para fora. Que chutaço do Arthur, quase o Guarani na rede, Carlão. Essa foi perigosa, Roger. Talvez a principal chance, além daquela cabeçada do alemão, o Arthur com espaço emendou de fora da área o Darley. Goleiro mais vazado do campeonato com 21 gols sofridos. Tava nela, mas levou susto, passou pela direita. O Bugre cresce no final do primeiro tempo, tenta abrir o placar. 33,5, etapa primeira de jogo, tá 0-0. Rocha Autopeças, todo mês tem promoção na Rocha Autopeças. São mais de 27 anos de referência com peças de qualidade e preço justo para você. Beto Quinalha,
Tá 0-0, mas o Bugrão melhor no primeiro tempo, hein, Beto? Sem dúvida, muito melhor a articulação do Arthur, jogador que participa muito do jogo. Agora, inclusive, tem um pouco mais de liberdade com a saída do Giovani. O Arthur vai um pouco mais à frente para articular o jogo. Vem o Persson para fazer uma situação aqui juntamente com o David na marcação. David que já está amarelado e aí o Persson ajuda nesse sentido. A equipe do Botafogo não tem força, não tem fôlego para fazer essa marcação sob pressão e o Guarani domina completamente o jogo. Aquilo que eu digo, é um pouquinho mais de tranquilidade. E principalmente, né, acho que uma saída até pelo Ferrolho que faz o Botafogo agora é esse chute da entrada da área, como aconteceu com o Arthur, que foi muito bem. Ou então ter um pouquinho mais de tranquilidade no cruzamento dentro da área. O Guarani não está tendo a tranquilidade para fazer o cruzamento, sabe aquela coisa de olhar e fazer o cruzamento? Tá jogando a bola para dentro da área. Cristóvão dessa vez sentou, aí ele ouviu o Beto Quinalha e falou, é melhor tocar essa bola, tocou essa bola para Crispim, o Crispim entregou atrás para o David, o Guarani permanece no campo de ataque, vai tocar essa bola na profundidade aqui pelo setor esquerdo do campo, tenta levantar o Cristóvão, mas ficou preso na marcação, Naldo saiu para cortar, e na sequência atropelado o jogador do Botafogo, é falta no setor intermediário, é bola para Pantera bater. O Beto falou, e aí na hora o Cristóvão falou, não vou colocar na área não, porque o Betão falou, tentamos rifando a bola, eu vou tocar na curtinha aqui, mas também não deu certo não, viu, Beto? Não adiantou. Não adiantou não. Aliás, o Persson escapou do cartão agora, hein? Foi condescendente, né, o Luiz Flávio, porque segurou um contra-ataque, né? E poderia ser o segundo volante amarelado do Guarani. PHS Samaritano Saúde, planos de saúde individuais e empresariais, nós cuidamos de você. Acesse samaritanosaúde.com.br. 18 graus de temperatura em São Bernardo, mas ele deu cartão pro Persson, hein? Ele deu cartão pro Persson. Pelo menos a emissora está mostrando aqui, a geradora das imagens está apontando um cartão amarelo para o Eduardo Persson. Daqui a pouco também pode confirmar o nosso repórter, o Carlos Rodrigues. No Iga Atacado e Varejo você encontra muito mais variedade e economia. Em Campinas e Santa Bárbara, acesse iga.com.br, confira as ofertas. Canetinha do Crispim, ele vai para cima e aí fecha de novo a caneta, Jordan, e bota essa bola para fora. Uma canetinha foi histórica, hein? Ei, Jordan, você vai pro Pinguim tomar uma? Não vai tomar não, vai demorar um tempinho que tá fechado em Ribeirão Preto. Quando você for pro Pinguim tomar uma, você vai lembrar dessa canetaça que você tomou do Crispim. E vem de novo o time do Guarani, a bola é aberta pelo capitão Bruno Silva pelo setor esquerdo do campo, vem Cristóvão, ele é lateral direito, mas sai improvisado na esquerda, a bola é aberta pro alemão, vai pro solo, pede a falta, o árbitro não deu sequência, deu vantagem, vem pro Grão, a bola sobra pelo setor esquerdo do campo, 30, o Arthur Rezende, que é o 80, soltou a bola pra Cristóvão, volta com o Arthur Rezende mais uma vez pelo setor esquerdo do campo, tá aberto, o David tá pediu, recebeu, é pra ele o camisa 5, lá vem David, a torcida gosta, eu também gosto, é bom jogador, abriu pela direita pra Renanzinho, ele puxou na esquerda, faz o toque, abre de novo aqui atrás, soltando a bola para o camisa número 34, Valber estreando com a camisa do campeão brasileiro, a bola é tocada um pouco mais à frente pra Crispim faz o toque lateral pra Cristóvão, setor esquerdo do campo, vem Guarani, lá vem Bugrão, Cristóvão vai abrir a bola de novo pra Arthur Rezende, tudo isso com 37 minutos, vem Bugrão, tentou tabelar, se passa essa bola do alemão, era perigo, Guarani insiste, fica com ela, a segunda bola é Bugrina, o alemão não pegou, volta agora o rebote para Persson, bate pro gol, bate em cima do rebote da zaga, voltou pelo setor direito, insiste o Guarani, Rafael levantou, tocou, Renanzinho levantando perigosamente, acompanha Darley, ela vai para fora, pressão do Bugre, Carlão. O Guarani arma blitz pra cima do Botafogo. Roger, tentativa ali no meio campo, a bola ficou pererecando por ali, até que o Rafael conseguiu clarear pro Renanzinho. Eu não sei se o Renanzinho quis cruzar ou quis chutar, acho que tentou o cruzamento, mas por muito pouco não surpreendeu o goleirão da Lei. A bola passou ali, que lindo travessão do goleiro do Botafogo, o Bugre cresce, o Bugre tenta, mas por enquanto nada de gols em São Bernardo. Nada de gols em São Bernardo, Pantera precisa vencer ao vice-lanterna da competição. 8 pontos vem de derrota para o Oeste antes da paralisação, tem que vencer para escapar, mas por enquanto quem está mais perto do gol é a equipe do Guarani. Jornal de Esportes de segunda a sexta a partir da 1 da tarde, você fica bem informado das notícias do time do seu coração, com toda a seleção do Rádio Central 971-483-497, muita gente participando, o Gustavo tá ouvindo a gente, obrigado Gustavo, obrigado ao Renato também acompanhando a gente em Nova Odessa, todo mundo sintonizado, sabe quem tá ouvindo a gente também?
Grande Marcelo Pendeza, jornalista, torcedor do Bugre. Obrigado, Marcelão, sempre ouvindo a Rádio Central. 38 minutos, aperta o Botafogo na saída de bola aqui pelo setor esquerdo do campo. O Arthur se enrolou todo, vem o Botafogo, bola é aberta, Gustavo Henrique por ali, vem na recuperação o capitão Bruno Silva. Não pode dar bobeira, né, Beto? O jogo tá fácil. Não. E não pode errar uma saída de bola como essa. O Arthur Rezende, que faz um bom jogo, foi tentar sair jogando, tentar segurar uma bola, tentar fazer um drible na saída da jogada. O Guarani tem por característica isso, né? Ou seja, essa saída de bola no toque, o Guarani não rifa a bola, dificilmente você vê um chutão, dificilmente vê uma bola muito longa, e só que precisa tomar cuidado, né? Porque de repente, numa bobeira, o Guarani domina o jogo. E aí, de repente, numa bobeira, pode dar oportunidade para o time do Botafogo fazer o gol. O jogo que está acontecendo em São Bernardo foi pro ABC, porque Ribeirão Preto ainda está na fase vermelha do Plano São Paulo, inclusive por esse mesmo motivo, o time só conseguiu, o Botafogo, liberação da Prefeitura de Ribeirão para treinar com bola há 11 dias, quer dizer, tem o Botafogo aí um atraso de treinamentos tremendo, como todos os problemas são poucos para a equipe do Botafogo, ainda teve também um tempo curtinho para treinamento em função do período de fase vermelha lá em Ribeirão Preto. Pois não, Carlão? Não, só sobre a questão do cartão pro PES, né? A geração da TV colocou aí, mas eu não consegui confirmar, então vamos ter que tentar observar depois, talvez ver na súmula, mas eu não consegui confirmar esse cartão pro PES. Olha, eu vi aqui, apareceu a marcação debaixo do placar ali, o Persson com um cartão amarelo, mas há que se confirmar também. A imagem não mostrou, né? Pode ter sido aí o lance era pra cartão, mas não sei se o pessoal da TV achou que era tanto lance pra cartão que resolveu dar por conta. Pode ser que seja um vacilo aí da geração, né? Mas enfim, a gente vai confirmar essa questão do cartão amarelo para o Eduardo Persson, que entrou no lugar do Giovani, que saiu contundido ainda no primeiro tempo. Você ligado no futebol da Rádio Central. Tempo passa, a bola rola. Central marca. Depois o ataque do Guarani, que vem com o Arthur Rezende, ele rola a bola, soltando a bola aqui no setor intermediário, rolou para Persson, voltou para Arthur meteu pela ponta esquerda para Cristóvão, vai para infiltração, vai para grande área, lá vem Guarani, se bater cruzado, eu grito gol, bateu cruzado, o goleiro pegou ninguém do Bugre para enfiar a cabeça na bola, ela vai para fora, é lateral Bugre aqui na ponta direita, tem pressa o Renanzinho, marca de 0-0, 41 minutos, aparece para receber, sai da grande área o Eduardo Persson, também tá um pouquinho mais atrás o David, vai colocar na área o Renan, hein? Vai colocar na área o Renan. Atenção, camisa 35, parte, levanta, sobe de cabeça, Jordan, expulsa o perigo dali, eu confirmo. No 1º de maio, o placar da Central é este. Botafogo e Guarani, 0-0 PDV. Clínica na cidade perfeita para quem não tem plano de saúde, informando o segundo do Red Bull Bragantino. Virando para cima do tricolor no Morumbi, Morato, São Paulo 1, RB Bragantino 2. A mais querida, Com André Pereira na mesa de som, com Alan Zanelato nas gravações do timaço do Vagnaldo Silva, somzão forte da Central. Depois da pandemia, volta gradual ao futebol. Ontem você já teve a vitória da Ponte pra cima do Novo Horizontino, a transmissão do Anderson Rodrigues. Hoje é o Bugrão em campo, pra cima do Botafogo. O jogo acontece no 1º de maio no ABC Paulista. 18 graus de temperatura por lá, cidade grande, São Bernardo do Campo, 22 quilômetros de São Paulo, tem 466 anos, possui mais de 840 mil habitantes. O seu prefeito é o tucano Orlando Morando. Placar de 0-0, reta final, Betão. Vamos, pelo visto, para o vestiário com um placar roxo. Tá com cara. O Guarani precisa imprimir um pouquinho mais de velocidade. Já não tem mais aquele jogo forte, aquele jogo de aproximação e principalmente de pressão em cima da equipe do Botafogo. O Botafogo tenta agora fazer pressão na saída de bola. Olha lá, tomou. Ó o Matheus Anjos. Matheus Anjos pelo lado esquerdo do campo, ele empurra a bola para Gilson. Gilson faz um break, ele ajeita lateralmente, toca de novo aqui pela ponta esquerda para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique com Gilson tenta levantar, bateu no costado, o atleta do Guarani vai pra fora, bateu em cima do Persson, escanteio pro Botafogo aí, escanteio para o Botafogo, vem levantamento de bola contra Jefferson Paulino Carnão.
Roger, o Botafogo que é limitado, mas tenta aproveitar os erros do Guarani para chegar, ganhou esse escanteio no cruzamento do Gilson, Matheus Anjos está posicionado, vem bola na área do Jefferson. Camisa 40 daqui para lá, atenção, guarda-chuva aberto aí, Jefferson, bola levantada, passa por todo mundo, vai direto para fora, mas ele marcou uma falta de ataque, derrubado o jogador do Guarani, tá lá no chão o Cristóvão, falta, é bola para a equipe do Bugre. E aí, Beto, reta final do jogo no primeiro tempo. Agora a tendência é que os jogadores poupem um pouquinho, né, para tentar para o segundo tempo. O Botafogo tentou sair um pouquinho mais para não sofrer tanta pressão e acaba fazendo esse jogo moroso, tentando de repente numa bola parada. Essa é a força do Botafogo, com jogadores mais fortes, né, jogadores mais altos, e o Guarani é aquele time de toque de bola. Tem alguma dificuldade quando o Botafogo faz a pressão. O Guarani sai de dentro da sua pequena área, tenta sair pro jogo, precisa encontrar essa saída rápida, né? Por quê? Porque o time do Botafogo tá todo no campo de ataque. Só não pode errar lá. Sai jogando errado, o Bugrão, atenção, Gustavo bate pro gol, voltou, rebote, atenção, o chute Calabres pra fora, pela linha de fundo. Olha o Botafogo apertando, quase o Pantera na rede. Assim não pode, assim não dá, assim não pode, hein, Cardão? Tá faltando um pouquinho de entrosamento do Arthur com os companheiros, né? Que são novos, velhos companheiros. Já que o Arthur jogou com muitos deles no ano passado, tentou atravessar uma bola totalmente sem sentido agora pro Renanzinho. Deu sorte que esses atacantes do Botafogo são muito limitados. Primeiro o Gustavo Henrique não conseguiu finalizar, depois o Calabrese pegou muito mal na bola. O Bugre quer complicar um jogo que estava tranquilo, Roger. Vencer o Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância com notas máximas do MEC. Estude em um dos centros universitários mais conceituados do país. Acesse fage.br. Aqui seu futuro é na prática. Rádio Central. O jogo de saída de bola ele é muito bonito, né? É legal de ver, mas dar chutão também não tem problema. Agora foi o Jefferson novamente, é uma pressão. A terceira vez que o Guarani não consegue sair, mais um escanteio. Mais um escanteio contra o Jefferson, um escanteio que vai ser batido pelo Matheus Anjos. Parte, levanta a bola fechada, Jefferson sobe um encontrão, Jefferson vai pro solo, é falta em cima dele. Falta no goleiro Bugrino, Jefferson que hoje joga de vermelho, é bola pra equipe do Guarani. Nossa, mas foi um encontro pesadão ali, hein? Wellington Tanque, que o nome já diz tudo, contra o Jefferson Paulino. Ficou no chão o Jefferson, mas tá tudo bem com ele. 45, reta final do primeiro tempo. Já tem Paulo do Vale, já tem intervalo dinâmico com toda a seleção do rádio. Torcedor Bugrino, seja sócio campeão e ajude seu time do coração este mês. Sortearemos 10 camisas douradas comemorativas ao título de 78 e mais 10 vales compras de R$300. Não percam. Acesse sociocampeão.com.br. Lá vem Alemão pelo setor esquerdo do campo. O Guarani está no campo de ataque. Bola tocada para Cristóvão. Cristóvão ajeita para Arthur Rezende. Arthur faz a inversão, colocou na grande área. Jordan de cabeça afastou dali. Guarani tenta apertar e para roubar essa bola. Roubou, ganhou pela direita, bateu pro gol. Renanzinho para fora. Pela linha de fundo, setor direito. O Derlei só olhou, passou à direita do gol pela linha de fundo, Carlão. E por muito pouco o Guarani não vai pro intervalo com 1-0 no placar, né? A bola acabou sobrando pro Renanzinho, ele viu o espaço aberto, cheio de confiança, enfiou o pé direito na bola, ela passou muito perto da trave direita do goleiro da Lei. Teremos dois, já estamos quase nos dois, né, Roger? Quase acabando o primeiro tempo. Por muito pouco o garoto não abriu o placar. Apita o árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da FIFA, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. No 1º de maio, no ABC Paulista, em São Bernardo, Guarani 0, Botafogo também 0. Intervalo dinâmico da Central. Paulo do Vale. 8h48. Intervalo de jogo. O Guarani vai empatando por 0-0 contra a equipe do Botafogo. Primeiro tempo sem nenhum gol. E o time do Guarani que ainda sofreu aí um pouco no final desta primeira etapa, agora tenta no segundo tempo, quem sabe confirmar a classificação. Carlos Rodrigues. Lucas Crispim falando com a televisão após esse primeiro tempo. Sentindo? Olha, na parte física a gente não tá sentindo muito, né? O que pega mais agora é o ritmo de jogo, mas a nossa equipe tá controlando bem a partida, do jeito que a gente vem jogando, né, antes da parada, do jeito que a gente vem treinando. Agora só falta encaixar essa última bola pra poder sair com o placar na frente. Tá bom. Bom,
tá aí, PDV. O camisa 10 do Guarani gostou do primeiro tempo do Guarani e falou, é claro, o ritmo do jogo acaba pesando, só tá faltando o gol. Bom, daqui a pouco eu quero saber também se o Beto Quinalha gostou ou não deste primeiro tempo do Guarani lá no 1º de maio. Antes também, né, Carlão, pegando carona aí com mais uma entrevista. Matheus Anjos, meia do Botafogo. O primeiro. Então, acho que o Guarani teve sim uma superioridade nesse primeiro tempo, mas a gente também teve chance e quando tem essas chances a gente tem que ser decisivo e fazer o gol. Acho que isso é um problema que teve desde o começo do campeonato. Agora a gente tem que procurar ouvir o que o Claudinei vai passar pra gente no segundo tempo, que a gente precisa dessa vitória. O empate. Não, né? Empate. Bom, tá, então, Matheus Anjos passou pelo Guarani em 2018, falando também aí com o nosso colega Gustavo Biano na transmissão da televisão. Intervalo no 1º de maio, PDV, por enquanto 0-0, e com esse resultado o Guarani ainda não garante a vaga nas quartas de final. Beto Quinalha gostou do primeiro tempo do Guarani? O Guarani teve oportunidades, poderia inclusive ter feito o gol. O jogo não começou bem, Paulinho. Um jogo muito truncado, muito faltoso, tanto que com menos de 10 minutos o David já tomou um cartão. O alemão poderia também ter tomado o cartão em função de uma falta que fez. A equipe do Botafogo fazendo uma pressão na saída de bola no começo. Depois o Guarani dominou o jogo. O Guarani poderia ter tido oportunidade. O Arthur Rezende, no momento em que saiu o Giovani, que adiantou um pouquinho mais, aparecendo, organizando todas as jogadas do Guarani. O Lucas Crispim demorou um pouquinho a entrar para o jogo. Renanzinho bem pelo lado direito, aparecendo, fazendo boas jogadas, por pouco não fez o gol. Um jogo onde o Guarani teve dificuldades agora no final na saída de bola. Por 3 ou 4 oportunidades tentou sair e não conseguiu, porque o Botafogo adiantou a sua marcação. Aquilo que eu digo, muito legal, muito bonito esse jogo de toque de bola, né, sem dar chutão. A bola vem no pé do goleiro, sai. Mas, por vezes, meu amigo, o chutão vale também, faz parte do jogo. Você não pode criar dificuldade para o seu sistema defensivo, e o Guarani por pouco não toma o gol. Foi um jogo onde o Guarani dominou, mas não conseguiu converter em gol. E, Paulinho, muita gente mesmo participando com a gente pelo WhatsApp aqui, viu? Poxa, que legal. Depois aí, com um tempo maior, né, quem sabe aí no nosso banho de bola, o Beto que está ali direto com o WhatsApp, traz aí as mensagens, os nomes dos nossos ouvintes, que é sempre importante aí o registro da participação de vocês, porque de fato a gente faz isso por vocês, né? Esse retorno do futebol, o torcedor estava com saudade de ver o seu time em campo, no caso hoje o torcedor bugrino, e claro, estava com saudade das jornadas esportivas aqui do AM 870. E daqui a pouco tem muito mais. Beto Quinalha vai analisar de forma profunda este primeiro tempo do Guarani e também projetar a segunda etapa de, por enquanto, Botafogo 0, Guarani também 0, aqui para você na Rádio Central. Tá legal, tá na Central. Inscrições abertas para o vestibular de inverno da Unifage. Cursos de graduação presenciais e à distância, com notas máximas no MEC. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse seufuturonaprática.com.br e agende sua prova. Aqui, seu futuro é na prática. No IGA Atacado você encontra muito mais variedade e economia. São mais de 10 mil itens vendidos no atacado e varejo com aquele precinho campeão. Venha para o IGA Atacado, em Campinas, Rua Pedro Estancato 39, Campo dos Amarais, e em Santa Bárbara do Oeste, Rua da Agricultura 622, paralela à Avenida Santa Bárbara. Confira nossas ofertas pelo site iga.com.br ou baixe nosso aplicativo para Android. Atenção, você da região do Florense e Campo Grande. Está pensando em construir ou reformar? O lugar certo é no Teixeira Materiais para Construção. Variedade e qualidade com preço baixo. Tudo em 5 vezes sem juros no cartão. Entrega grátis para toda a região do Florense e Campo Grande. Ligue 3261-1472. O PHS Samaritano Saúde, com seus colaboradores, tem médicos comprometidos com a humanização, hospitais com a melhor infraestrutura tecnológica e ampla cobertura médica. Nossa missão é oferecer a você conforto e comodidade, priorizando a vida saudável, oferecendo serviço de qualidade, planos individuais e empresariais. PHS Samaritano Saúde. Viva o que a vida tem de melhor.
Porque nós cuidamos de você. Ligue 3232-4418 ou acesse samaritanosaúde.com.br. Inscrições abertas para o vestibular de inverno da Unifage. Cursos de graduação presenciais e à distância, com notas máximas no MEC. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse seufuturonaprática.com.br e agende sua prova. Aqui, seu futuro é na prática. Saúde.com.br. O amarelinho taquaral, pra quem tá amarelinho de fome. Agora você pode pedir as delícias do amarelinho através do telefone. Ligue lá, 3212-3697 e também pelo aplicativo iFood. Tem o amarelinho na Praça Arautos da Paz e tem o amarelinho também no portão 5 da Lagoa do Taquaral. Atenção pra promoção, a cada 5 torres de chopp você ganha uma. Amarelinho taquaral, pra quem tá amarelinho de fome. Rádio Central. 8h55, intervalo de jogo por enquanto, nenhum gol para Botafogo e Guarani com transmissão aqui do AM 870. Falo em nome de Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde, trazendo por enquanto o resultado parcial do jogo do São Paulo, enfrentando a equipe do RB Bragantino nesse retorno do Campeonato Paulista. O tricolor começou ganhando por 1-0, gol do Pablo, um bonito chute aí, um bonito tiro, acertou de fora da área, rasteiro. O RB Bragantino, na verdade o último gol do Pablo foi esse chute. O Red Bull Bragantino acabou empatando e virando o jogo, e aí o Pablo empatou de novo. 2-2 então, São Paulo e Red Bull Bragantino, 2 gols do Pablo, empate por enquanto no Morumbi. Mais cedo tivemos Água Santa 0, Mirassol também 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1. Intervalo dinâmico da Central. Rádio Central. Está sem plano de saúde? Cansado de esperar meses por aquela consulta ou exame que tanto precisa pelo SUS? Então você precisa conhecer a Clínica da Cidade. São mais de 30 especialidades. Há mais de 17 anos no mercado com consultas a partir de R$85. Isso mesmo, R$85. Além disso, você pode fazer seus exames de sangue, ultrassonografia, raio-x, tudo isso por um preço que você pode pagar. Clínica da Cidade, no Ouro Verde, Extra Abolição, Barão de Itapura, em Campinas, também em Sorocaba, Jundiaí, Hortolândia, Americana, Sumaré e São Paulo, na Vila Matilde. Ligue agora para 3766-7200. 3766-7200. Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde. Inscrições abertas para o vestibular de inverno da Unifage. Cursos de graduação presenciais e à distância, com notas máximas no MEC. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse seufuturonaprática.com.br e agende sua prova. Aqui, seu futuro é na prática. O PHS Samaritano Saúde, com seus colaboradores, tem médicos comprometidos com a humanização, hospitais com a melhor infraestrutura tecnológica e ampla cobertura médica. Nossa missão é oferecer a você conforto e comodidade, priorizando a vida saudável, oferecendo serviço de qualidade, planos individuais e empresariais. PHS Samaritano Saúde. Viva o que a vida tem de melhor. Porque nós cuidamos de você. Ligue 3232-4418 ou acesse samaritanosaúde.com.br.
o amarelinho taquaral, pra quem tá amarelinho de fome. Agora você pode pedir as delícias do amarelinho através do telefone. Ligue lá, 3212-3697 e também pelo aplicativo iFood. Tem o amarelinho na Praça Arautos da Paz e tem o amarelinho também no portão 5 da Lagoa do Taquaral. Atenção pra promoção, a cada 5 torres de chopp você ganha uma. Amarelinho Taquaral, pra quem tá amarelinho de fome. No Iga Atacado você encontra muito mais variedade e economia. São mais de 10 mil itens vendidos no atacado e varejo com aquele precinho campeão. Venha para o Iga Atacado, em Campinas, Rua Pedro Estancato 39, Campo dos Amarais. E em Santa Bárbara do Oeste, Rua da Agricultura 622, paralela à Avenida Santa Bárbara. Confira nossas ofertas pelo site iga.com.br ou baixe nosso aplicativo para Android. Rádio Central. Opinião Central. Beto Quinalha. Rádio Central. A opinião de Beto Quinalha deste primeiro tempo, por enquanto sem nenhum gol entre Botafogo e Guarani. Beto, é possível avaliar um futebol de um time num primeiro tempo após 4 meses de paralisação do futebol? Olha, Paulo, é possível a gente ver que continua com a mesma metodologia, ou seja, daquele time que gosta da bola, daquele time que gosta de tocar a bola, por vezes exagera um pouco nessa saída de bola e aí precisa tomar muito cuidado nessa bola cruzada. No final, o Guarani sofreu no comecinho do jogo, não conseguiu se encontrar e aí o Botafogo tentou fazer uma marcação sob pressão. O Claudinei, talvez até sabendo dessa característica do Guarani, colocou o seu time um pouco mais à frente, mas dá pra gente perceber que o Botafogo é um time que não tem tanta organização tática, até pelo tempo que o Claudinei teve para trabalhar com esses jogadores. O time tá mais preso, né, o time do Botafogo. E aí o Guarani, quando conseguiu se soltar, depois de alguns erros de posicionamento, depois de alguns erros no tempo da bola, onde o seu principal marcador, que era o David, acabou tomando um cartão amarelo ali antes de 10 minutos, aí o Guarani foi aos poucos se assentando. O menino Renanzinho foi se soltando um pouquinho mais pelo lado direito, o Guarani criou as suas principais oportunidades por ali. E também com a organização do Arthur Rezende, que foi o grande organizador desse meio campo do Guarani. Então o Guarani sofreu no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, mas também não teve tanto perigo. Uma ou outra bola cruzada só, aliás, é o que o Guarani precisa tomar cuidado com essa bola aérea. Tem jogadores altos, jogadores fortes, e o Guarani precisa tomar cuidado com isso. Precisa o Guarani ter um pouquinho mais de tranquilidade no momento de finalizar a jogada. Teve chance para isso, teve chute, teve cabeceio do Alemão, teve chute do Arthur, teve chute do Renanzinho, teve uma série de bolas cruzadas também dentro da área que o Guarani poderia ter aproveitado. O Guarani foi melhor do que a equipe do Botafogo, mesmo sentindo em alguns momentos essa pressão na saída de bola, mas o Guarani nitidamente é um time que é mais qualificado, só que eu acho que precisa ser mais preciso, principalmente no momento de definir a jogada. Vem aí o segundo tempo com muita emoção. Williams. Alô, torcedor, vai começar o segundo tempo. Paulo Vale fica no plantão esportivo e depois o jogo vem no banho de bola. Luiz Flávio de Oliveira já vai autorizar. À esquerda o Botafogo, à direita o Bugre. Vai dar a partir do time de Ribeirão Preto. 0-0 no primeiro tempo. Esperamos gols no segundo, especialmente do Bugrão. Vai começar o jogo. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Central. Esta é a rádio. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão 2020, 11ª rodada, penúltima da fase de classificação. Bola rolando em São Bernardo. Roger Williams. Rádio no AM 870 para toda a RMC, para todo o Brasil e mundo pela internet, radiocentral.com.br, nos aplicativos de rádio, no aplicativo exclusivo da Rádio Central, também pelas nossas co-irmãs, a REC de Americana do Ariel Ferreira, a Rádio Esporte Notícia do Gessner, lá em Presidente Prudente, tá todo mundo ouvindo a seleção do rádio. 43 segundos de bola rolando. Nós tivemos uma alteração na equipe do Botafogo. A informação do repórter Carlos Rodrigues para City Tortas e City Bar.
você pode pedir pelo delivery 21120414 ou na Avenida Júlio Mesquita 73 e também no iFood. Pois não, Carlão? Na verdade, foram duas, viu, Roger? Confirme aí, saiu o Calabres 17 para a entrada do Rafinha com a 10 e saiu o Gustavo Henrique com a 9 para a entrada do Ronald com a 31. Ronald, camisa número 31, é sangue novo na equipe do Botafogo, também o Rafinha. O Guarani também mudou, o alemão ficou no vestiário no intervalo, hein, Carlão? Exatamente, alemão ficou no vestiário, vamos confirmar Vagninho, né? O Vagninho, pelo que eu tô vendo aqui, entrou 21, Vagninho tá em campo, mudança no ataque do Bugre, mais um estreante, mais uma novidade no ataque Bugrino, Vagninho 21, alemão ficou no banco. Escanteio Guarani, gol da esquerda de lá pra cá, partiu, levantou o primeiro pau, Robson sobe de cabeça, afasta, rebote, volta pra Eduardo Persson, o Guarani com uma mudança, o Botafogo com duas mudanças, bola retrocedida até o Jefferson Paulino, vem pro jogo o time do Guarani, bola é aberta pra Cristóvão, faz o break, ele rola a bola curta até o zagueiro Valber, empurra lá atrás, recomeça o jogo com o goleiro Jefferson, volta com o capitão Bruno Silva, aqui pelo setor esquerdo do campo, ele gira a bola para Valber, Valber com Bruno Silva, 2 minutos, etapa final de jogo, tá 0-0 o jogo, bola tocada pelo setor esquerdo do campo, Arthur Rezende meteu essa bola para Cristóvão, lá vem Bugrão, ele faz a puxada de bola, usa a perna direita, solta lateralmente a bola para David, junto com ele na marcação veio o Rafinha tentando bater a carteira, quase rouba, mas não roubou, bola sobrou lá atrás com Bruno Silva, ajeita a bola, solta a bola, bota a bola para rolar para Valber, setor direito do campo, rompe ele no meio de campo e vem pra cima, abre a bola com o Renanzinho, lá vai ele, meteu 1-2 com o Crispim, Renanzinho passou, ficou preso com ela, vem pelo setor esquerdo do campo, quase pega, mas ela foi pra fora, esse saía do Bugre, e saiu em arremesso lateral pra equipe do Guarani, vai tomando distância pra fazer a cobrança, Renanzinho, Renan bate a bola aqui atrás, vai recomeçando o time do Guarani, a bola empurrada para o setor direito do campo defensivo com Bruno Silva, Bruno rola a bola pra Arthur Rezende, Arthur meteu essa bola pra David, pelo setor esquerdo faz a triangulação com o Cristóvão, levanta a cabeça, vai pra cima, botou no campo de ataque, sobe de cabeça, Val, empurra pra fora, é arremesso lateral para o Guarani na ponta esquerda. 3 minutos e bola rolando, 0-0 o segundo tempo. Agastur Turismo, planeje sua próxima viagem com as melhores condições na Agastur, ligue 3795-0900. Rádio Central. A Rádio do Futebol de Campinas, este é o segundo tempo. Você ligado no futebol da Central, participa com a gente. O nosso WhatsApp pegou fogo no primeiro tempo e que pegue esse incêndio, eu gosto. Que pegue fogo no segundo tempo, André Pereira. 971-483-497. Esse é o WhatsApp da Rádio Central. Você quer mandar bola já, ô Beto Quinalha? Pô, lógico, ó, meu xará aqui, ó, Carlos Alberto, um grande abraço, que bom estarmos juntos novamente, que tudo volte ao normal, ou novo normal, vamos lá, Guarani, saúde para todos, para você também, Chico de Araraquara com a gente também aqui, muito obrigado, também, boa noite, mando um alô pro meu avô aqui, tá escutando vocês, é o apelido dele, Araújo, aí, grande seu Araújo, é o Vitor Hugo, mandando um abraço pro vovô, um grande abraço aqui também, vamos ver quem tá aqui, o Paulo Zanqueta, ele acha que o Arthur Rezende de volante é uma temeridade, mas agora já não tá mais não, Paulo Zanqueta, entrou o Persson para fazer a função ali. Agora entrou um Persson, adiantou um pouco mais o Arthur Rezende e tem bola parada no meio de campo favorecendo o time do Botafogo. Batida a falta, Gilson levantado pelo setor esquerdo. Lá vem ele rola a bola no comando para o Wellington. O Wellington tabelou com o Gilson, vai para a infiltração. Tá parado o jogo. O árbitro da partida já parou o jogo, marcou alguma coisa ali. Tem jogador caído, me parece o Matheus Anjos. É ele mesmo, camisa 40, leva a mão no tornozelo direito. E é falta para o Pantera bater. Amarelinho Taquaral, para você que está amarelinho de fome. Peça pelo delivery 3294-2294 pelo iFood. Amarelinho Taquaral. Central. Pois não, Beto? Roger, ficou baratíssimo para o seu David, hein? Chegou atrasado de novo, pisando no tornozelo do Matheus, Luiz Flávio, ficou baratíssimo pro David, que poderia ter levado o segundo amarelo agora. Falta pros caras. Os jogadores do Botafogo... Os jogadores do Botafogo estão inconformados com o Luiz Flávio, não só esse lance do David, como o anterior do Rafael Costa, que matou o contra-ataque, também não tomou amarelo. Lá vem falta pro Botafogo, levantada a bola perigosamente no primeiro pau, desvio de cabeça, é gol! Gol do Botafogo! Camisa 14,
minutos, quase 6, etapa final de jogo. Falta a batida da esquerda para a direita. O Botafogo chega ao primeiro gol. Não pôde fazer nada. Jefferson Paulino apenas acompanhou. O Wellington Tanque Grandalhão subiu e tocou a bola pro fundo do gol do Bugre. Botafogo 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Carlos Rodrigues. Muito bem a cobrança feita pelo Matheus Anjos, colocou na área e foi bem o Tanque, né? Não é tão bom assim com a bola no pé, mas foi bem no alto, subiu mais do que todo mundo, cabeçada indefensável para o goleirão Jefferson, coloca lá dentro o Wellington Tanque, o Botafogo faz o primeiro e o Wellington faz o primeiro dele no Campeonato Paulista. O Botafogo marca o gol que vai tirando da zona de rebaixamento e que deixa o Bugre, pelo menos hoje, um pouco mais longe da classificação. Tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca 7 minutos, etapa final de jogo. No 1º de maio, o placar central é esse. No ABC Paulista, Botafogo 1, Guarani nada. Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde. Informando, São Paulo e Red Bull Bragantino empatam por 2-2 no Morumbi. Rádio Central. A rádio do futebol de Campinas, 1-0, Botafogo mudou o Bugre, Carpini mexeu de novo, pois não, Carlão? Tirou o David, que estava pedindo para tomar o cartão vermelho, sai David com a 5, Marcelo com a 15, mais uma alteração, a terceira do Guarani. Mais um atleta do Bugre com cabelo descolorido, hein? A moda pegou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A moda não pegou para o Beto Quinalha, que não pinta o cabelo de loiro. E não precisa pintar o cabelo, Beto Quinalha, diga-se de passagem. Mas você não viu o Lucas Abreu ainda, viu, Roger? Quando você vê o Lucas Abreu, você vai assustar. Tô curioso agora, mas o Beto fala, tá 1-0 Botafogo, placar injusto pelo que foi o primeiro tempo, hein, Beto? Mas eu vou com o meu grisalho mesmo, que tá tudo certo, não tem problema não. É um platinado. É um platinado. A bobeira, né? Uma falta lateral. Sabe aquela história, ó o Botafogo. De novo, ponta esquerda, lançamento pra grande área, Bruno Silva cortou, tá parado o jogo, marcado o impedimento do ataque do Botafogo, pois não, Beto? Aquele ditado, né? Guerra avisada morre quem quer, né? Essa jogada aérea era jogada perigosa. O David fez uma falta que poderia ter sido expulso, aliás, o Carpini imediatamente já o tirou, porque senão ia perder um jogador. Sabe, chegando atrasado, bom, estava chegando atrasado até no treino, né? Meteu o pé até no Carpini, né? Tomou uma caneta no treinamento, enfim, e acaba prejudicando. Aí pega um jogador que tem qualidade, que é o Matheus Anjos, na cobrança de falta, o Wellington, que o próprio nome diz Tanque, né? Grandalhão, quase 1,90 m, pô, ele atropelou, né? Bruno Silva nem viu, quem estava na jogada também, o Arthur Rezende, que também não tem esse cacuete, e agora o Guarani vai ter que remar tudo de novo, né, para ver se consegue sair dessa situação. Alô Marcelo Moretti, alô Ariel Ferreira, pessoal ligado na Central via REC, aqui vem Guarani enfiar e bola muito forte, apenas o goleiro Darley ficando com ela, fazendo o domínio com os pés e depois usando as mãos para sair pro jogo mais uma vez. 9 minutos, etapa final de jogo, tá 1-0, Botafogo vencendo. Rocha Autopeças, todo mês sem promoção na Rocha Autopeças. São mais de 27 anos de referência, com peças de qualidade e preço justo. Eu tenho chamado na informação, diga Carlão. Não, uma pergunta para você, pro Beto também. Perdendo o Guarani 1-0, não tá jogando até, teve o controle, mas não tá conseguindo fazer o gol. Carpini vai olhar pro banco e ver o vice-artilheiro do campeonato e mudar de ideia? Boa pergunta, excelente pergunta do Carlão. Para Iga Atacado e Varejo, lá você encontra muito mais variedade de economia. Em Campinas e Santa Bárbara, acesse iga.com.br e confira as ofertas. Enquanto aqui tem tiro de meta para bater o goleiro Jefferson Paulino do Bugre, eu passo a bola para você, Betão. E aí, vai o Carpini arriscar e dar uma buscada aí no Júnior Todinho, vice-artilheiro do Paulistão? Daqui a pouco, se a coisa não melhorar, se o Guarani não conseguir fazer o seu gol rapidamente, tem 10 minutos ainda de jogo, tem muito jogo, veremos qual vai ser o comportamento, como o Guarani vai reagir, saindo atrás e tentando buscar o resultado. Se não der, daqui a pouquinho, meu amigo, não tem problema não. O Júnior Todinho tá ali, quanto tempo aguenta? Aguenta 30 minutos? Aguenta 20? Enfim, é um jogador que tem sido importante pro Guarani na finalização. E aí, de repente, pode ser o cara. Grande abraço pro Acauã Rodrigues, trabalhou aqui com a gente na TVB, na época nossa aqui com o Alberto César também. Grande abraço, tá lá na Califórnia, rapaz. Foi assessor de imprensa do Guarani em 2011, 2012, acompanhando o Guarani. Um grande abraço, Acauã, obrigado pelo carinho da audiência aí. Falta Guarani, ponta
esquerda, Cristóvão derrubado, aqui vai para a cobrança, Lucas Crispim partiu, levantou, afasta a zaga do Botafogo de Ribeirão Preto, ela cai pelo setor direito, tenta partir para o campo de ataque, evita a saída dela aqui pelo setor direito, o jogador do Botafogo, ele toma um tranco por trás, vai fazendo a proteção, um bom jogador, ele faz a soltura de bola pelo setor direito do campo, abrindo a bola com Val tentou devolver no comando, dessa vez foi muito forte demais, a bola sobra com o zagueiro do Guarani lá atrás para vir pro jogo, Cristóvão, camisa número 2, 11 minutos e meio, alô torcedor, tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca 11:35, etapa final, o placar da Central é este. Botafogo de Ribeirão Preto 1, Guarani nada. Clínica da cidade perfeita para quem não tem plano de saúde, informando no Morumbi, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. Rádio Central. A Rádio do Futebol de Campinas, nosso Twitter, nosso Instagram estão à sua disposição, @esporteam870, nosso Facebook é o Esporte Central AM. Quer mandar um e-mail? esporte@radiocentral.com.br e o nosso WhatsApp liberadaço pra você. Estamos mandando um abraço pra muita gente aqui hoje. Estamos na sessão Maguila de Cabo a Rabo, 971-483-497. Tá todo mundo ligado com a gente, Betão. Aqui ó, José Santana de Jaraguá, em Oeste, um grande abraço, ouvindo aqui a gente, mais aqui ouvintes, o Fábio Borges de São Bernardo, tá palmeirense, mas está torcendo pro Bugre, grande abraço. Em Natal, terra boa, hein, terra do sol, né? O Rony de Natal, tava com saudades de ver o Bugrão, um grande abraço, muito obrigado aqui a todos que nos acompanham. Será que o Rony tá lá na Ponta Negra, hein? Uma praia coisa maravilhosa. Linda, hein? É a segunda casa de Beto Quinalha, praticamente. 12 minutos e 50, lá vem Guarani, a bola escapuliu do pé do Crispim, tentou abrir pela direita, corta a zaga do Botafogo, tira dali. Sabe por que o torcedor do Palmeiras tá torcendo pro Guarani? Porque se o Guarani virar pra cima do Botafogo, o Guarani praticamente elimina, aliás, o Guarani elimina o Corinthians, né? Classifica-se e elimina o Corinthians. Então, os palmeirenses hoje, mais do que nunca vestindo verde, mais o verde do Guarani. 13-17, etapa final de jogo. Placar de 1-0, o Botafogo tá na frente. O Botafogo fazendo conta pra escapar da Degola. Ele tá fazendo as contas desde 2017, a média, quando o estadual adotou esse atual formato, é de que com 11 pontos não cai. Com 11 pontos ninguém caiu ainda, ou seja, o Botafogo está fazendo aí as contas de que tem que ganhar uma e empatar outra no mínimo para escapar do rebaixamento. Com 12, então, o Botafogo ficaria numa situação muito cômoda para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista. Tá vencendo e tá indo para 11 pontos. Repito, ninguém ainda caiu com 11 nesse formato do Campeonato Paulista que começou no ano de 2017. Aqui o Guarani tentou pela ponta esquerda, o Cristóvão tentou fazer a finta, a bola foi colocada para fora, arremesso lateral que o próprio Cristóvão vai para a cobrança, levantou na grande área, afasta Vitor Bolt de puxeta, afasta dali, vai brigar por ela na cabeça da grande área, jogador do Bugrão, o Marcelo, ele tentou fazer a proteção, foi derrubado com falta, é falta para a equipe do Guarani, vai ser batida pelo meio, Arthur Rezende vai para a cobrança, e aí tá chamando o Luiz Flávio. Deu pro Botafogo, hein? E deu pro Botafogo, né? Deu pro Botafogo. Ele deu um toque no braço do Marcelo e primeiro deu pro Guarani, depois falou, não, errei. Admitiu o erro, marcou o toque no braço do jogador do Guarani. Eu fui na primeira e depois ele acabou invertendo, é falta para o Botafogo, na verdade. Vai para a cobrança, já foi cobrada a bola recuada até o goleiro Darley. Botafogo tá nessa, né, Beto? Tá vencendo o jogo 1-0, tudo que puder recuar, eles recuam. Sem dúvida nenhuma, o Guarani que precisa imprimir um pouquinho mais de velocidade, entrar pro jogo. 15 minutos, o Guarani tomou o gol, sentiu um pouco, vai ter agora um escanteio. Um grande abraço aqui, ó. Derretendo os pneus aqui em Gravataí, Maurício Valente de Canoas, grande abraço, obrigado pelo carinho aí, Maurício Valente. Aqui é escanteio para o Guarani, gol da esquerda, daqui para lá, capricha, Arthur Rezende vai para a cobrança, momento de expectativa, pode ser o gol de empate, parte, levanta a meia altura, bola desviada, vai sobrar pelo meio, quem é que vai chegar? Não parou o jogo, bate pro gol, Valber bate em cima da zaga do Botafogo, o rebote voltou aqui atrás para Persson, levanta pela ponta esquerda, Arthur mata no peito, desceu no terreno, ele vai tentar passar de calcanhar, segura a bola, prende a bola, vem pra cima dele, uma marcação, o Naldo, tira dali, levanta a bola, setor direito do campo, tenta puxar o contragolpe, time do Botafogo, bela batida de carteira, já roubou aqui pelo setor intermediário, o time do Guarani tenta descer, a bola é aberta, vai brigar por ela aqui no setor intermediário, o Crispim também, o Arthur, derrubaram um jogador, Vitor Bolt,
na confusão, no ímpeto daquela vontade de roubar, acabaram derrubando o jogador do Botafogo, Vitor Bolt, que está no solo. Placar de 1-0, 16 minutos, tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca. Confirmando 16 minutos, etapa final de jogo, ABC Paulista, o placar da Central é este. 1 pro Botafogo, 0 para o Bugre, PDV. Clínica da Cidade Perfeita para quem não tem plano de saúde, informando no Morumbi, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. A Inter de Limeira bateu hoje o Oeste por 2-1 lá na Arena Itaquera. Alô, torcedor, tô aqui na liderança do Ibope em Campinas. Rádio Central. E vem Persson, rola a bola direita, fechou, Renanzinho levantou a boca do gol, passou por todo mundo, mas não passa do Jordan. Se passa essa bola sobraria pro Rafael Costa. Agora é contra-golpe pros caras, lá vem o time do Ribeirão Preto, o time da Terra do Chopp, desce setor direito do campo, Ronald tentou o drible da vaca, melhor pro jogador do Bugre, se recupera lá atrás, o Arthur Rezende desce pro jogo, ele já abre a bola soltando para Lucas Crispim, no grande ciclo, faz a finta em 1, faz a finta em 2, usa a pé da direita, solta pelo setor direito do campo, Renanzinho por lá, atenção, ele pega a bola, recolhe, faz o break, solta a bola um pouquinho mais atrás, aparece dominando por ali a presença do jogador Crispim. Crispim vai soltar no comando à frente, abriu, tentou com Rafael Costa, corta, Jordan tira dali. Placar de 1-0 pro Botafogo. O Guarani tenta chegar, mas o Botafogo se fecha. Tá 1-0. Eu quero ver pressão, Guarani. Eu quero ver pressão, Bugrão. Aí vem pra cima o Eduardo Persson, soltou na bola para o setor esquerdo com Cristóvão, faz um break. Cristóvão abre a bola para Arthur Rezende, soltou no comando, no vazio, nos pés o jogador Naldo. Torcedor bugrino, seja um sócio campeão e ajude o time do seu coração. Esse mês tem sorteio de 10 camisas douradas comemorativas ao título de 78 e mais 10 vales compras de R$300 para gastar na loja oficial. Acesse sociocampeão.com.br ou mande WhatsApp para 974178000. 974178000. Central. Vai saindo o Rafael Costa, hein? Vai passando em branco, vice-artilheiro do Guarani na competição. Todinho neles! Júnior Todinho! Tá em campo, artilheiro do Guarani, o vice-artilheiro da competição, hein, Carlão? Pois é, o Carpini falou que não ia usar o Todinho, mas não teve jeito, né? Tá precisando da vitória, acionou o artilheiro do Guarani, vice-artilheiro do Paulistão, Júnior Todinho tá em campo pra saída do Rafael Costa e vai ter mais uma mudança, né? Vem aí mais um que também não ia jogar, Bidu no lugar do Cristóvão, então só pra confirmar, Júnior Todinho 29 no lugar do Rafael Costa 9 e agora ele inverteu. Sai Renanzinho 35, que tava jogando na lateral direita, o Cristóvão vai pra dele, Bidu com a 20 entra na esquerda. É, tá fora o Renanzinho, jogou um tempão aí, foi até testado, mas o Bidu veio pro jogo, vai pra esquerda, Cristóvão vai pra direita, e também o Todinho entrou no lugar do Rafael Costa, Beto Quinalha, mexe de balde, o Carpini, minha papeleta, tá uma beleza, Beto. A gente vai ter que se acostumar com esse novo normal, ou seja, de 5 substituições, agora o Carpini faz 2 de uma vez, né, com a entrada do Bidu, que deve ter fôlego para isso tudo, né, nesse tempo, jogador de qualidade, é mesmo de o Todinho, né? Devem fazer uma dupla aqui pelo lado esquerdo os dois, já começou bem, né? Já teve a primeira jogada, veremos se esse fôlego novo, né? Com esses dois jogadores, se o Guarani melhora um pouquinho mais o seu rendimento, principalmente no sentido de qualidade técnica, né? Tô achando o Guarani nesse segundo tempo um pouco mais moroso, a equipe tudo bem, a gente entende que o jogador vai caindo de rendimento no segundo tempo, isso vai ser o normal a partir de agora, né? Nesse começo da volta do futebol, mas acho que qualifica, né? Com o Bidu, principalmente, que é um jogador de muita técnica nessa bola aérea e quem sabe, né? O faro de gol do Todinho. Vencer Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância, com notas máximas no MEC. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br, aqui seu futuro é na prática. Acionado Bidu, ponta esquerda, tá na dele, usou a perna esquerda, já colocou a bola na confusão pra Vaguinho, prende a bola soltando pelo setor esquerdo com Bidu, mais uma vez Bidu levantou, grande área, atenção, ajeitou a bola, Todinho bateu pro gol, explode na zaga, a primeira tentativa do Todinho, não quer nem saber, ele bate pro gol, hein, Carlão?
Não à toa é o vice-artilheiro do campeonato e também o segundo jogador que mais finaliza no campeonato, viu, Roger? São 26 finalizações, só o Pablo do São Paulo tenta mais que ele, já tentou na primeira, o Darley fez a defesa, vamos ver se o Bugre cresce e busca o empate. Vem pelo setor esquerdo, vem com Bidu, 21 minutos, etapa final de jogo, tá 1-0 pro Botafogo, placar bom pro Botafogo, péssimo para o Guarani, que vem para o campo de ataque, tentou o Marcelo passar, mas errou o passe, recupera o time da Pantera. Agastur Turismo, planeje sua próxima viagem com as melhores condições na Agastur. Ligue 37950900. Rádio Central. Partiu Crispim, partiu Guarani. Vamos lá, avante Bugre, saiu da falta, Crispim vai fazer a soltura de bola do outro lado e tocou errado pro Cristóvão. O Cristóvão esperava no A, o Crispim soltou um balaço lá no B. E aí a recuperação da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. 21:40, Beto Quinalha, torcedor do Guarani, preocupado, esperava a classificação hoje, Beto. Vai ficar tudo pro jogo contra o São Paulo? Aí não pode, hein? Mas ainda dá tempo. Com a entrada do Bidu e do Todinho, você vê, já melhorou aqui pelo lado esquerdo. Já saiu a primeira jogada, o Todinho chutando, e aliás a defesaça, a melhor defesa do jogo até agora, que foi a defesa do Darley. Veremos, o Wagninho não apareceu ainda pro jogo. Entrou, mas não conseguiu ter ainda nenhuma jogada. Agora a tendência é essa, né? Que o Guarani vá à frente, o Wagninho tá fazendo uma função um pouco mais centralizada, o Todinho vem um pouco mais pelo lado direito. Tá faltando, acho, um pouquinho do Crispim aparecer, né? O Crispim, que é um jogador de qualidade, que é o jogador referência no meio campo, acho que ele precisa ajudar um pouquinho mais na armação da jogada. Passamos a metade do segundo tempo, já estamos no quarto final de jogo. Você ligado no futebol da Rádio Central, em nome de Família Gianni, ao final do jogo vamos eleger o melhor em campo. E o melhor em campo na Central é o Capa Branca. Restaurante Família Gianni, o melhor da culinária italiana. Na Chácara da Barra, em Campinas, ligue 3294-2087. Rádio Central. A Rádio do Futebol de Campinas já tem banho de bola, já tem Paulo do Vale, tá perdendo o Bugre, vem Botafogo, lado esquerdo do campo, a tabela boa por lá, Gilson chegou, corta a zaga do Bugre, mas com o último toque do jogador botafoguense, ela vai em tiro de meta. Preocupado, Thiago Carpini, leva a mão no rosto, coça o rosto, tá sem máscara o Thiago Carpini, ele até que entrou em campo de máscara, tirou a máscara. Aqui pelo setor esquerdo do Guarani, desce pelo lado esquerdo com Bidu vai pra cima, toca a bola com Vagninho, atenção Vaguinho, ele vai levantar a bola do outro lado, não prefere fazer o toque atrás, Marcelo vem, empurra curtinho pra Persson com Todinho neles, a bola é aberta pra Bidu, setor direito do campo, levantou no segundo pau, vai pintar o gol, sobe de cabeça, afasta a zaga do Botafogo, rebote, voltou, Bidu bateu pro gol, sobrou Todinho, quase Todinho bate, ele vai atrás, evita a saída, lá vem Bugrão pra pintar o gol de empate, Todinho rolou a bola, atenção, a finta, bateu Marcelo pro gol, para desviada, pegou a Darley, defende o goleiro do Botafogo, mais uma boa intervenção dele, hein, Carlão? E a blitz do Guarani, que tenta crescer em busca do empate no primeiro lance, que pecado, né? O Todinho não conseguiu chegar na bola, porque se chega em cheio, era a bola na rede, o empate do Guarani, depois ele mesmo foi buscar, tocou atrás do Marcelo, e o Marcelo que até consegue chegar à frente, mas não é a dele, né? Acabou pegando bem fraquinho, facilitou pro Darley, mas o Guarani pressiona, perde e vai adiando a decisão pro domingo. Todas as delícias do City Bar você encontra no City Tortas, pelo delivery 21120414, ou também pelo iFood. Conosco City Bar e City Tortas juntos no futebol da Central. 24:33, já o Beto Quinalha fala. O Guarani imprime uma blitz pra cima do Botafogo, mas não consegue chegar ao gol de empate. Arthur Rezende desce com o time do Guarani, vem pro setor esquerdo do campo. Avante Bugre, vamos Bugre. Aí vem Bidu rola a bola, soltando a bola pro lado esquerdo do campo. A presença do Lucas Crispim faz o break contra dois contrários, sai da marcação. Ele finta mais um, é um jogador habilidoso. Rola a bola aqui pro setor esquerdo do campo com Arthur Rezende, meteu pra Bidu, colocou na área, cortou ali no primeiro pau, afastando a zaga do Botafogo parcialmente, caiu com Val, chutão nela, acabou sobrando pra Vagninho, ele abre a bola, soltou Bidu, bico esquerdo, grande área, partiu, levantou no segundo pau, afasta de cabeça, a zaga vai atrás do Cristóvão, vai ficar com ela pelo setor de ponta direita contra a marcação do Gilson, pressão da equipe do Guarani. Tem atleta do Botafogo caído, Luiz Flávio parou o jogo, falta para o Botafogo, quando o Guarani estava na pressão, ele parou o jogo, aquela famosa esfriada, hein, Carlão?
Na verdade não foi nem falta, né? Ele deu, me parece o Ronald que tá caído por ali, depois não foi mais o fair play mesmo, o Guarani tava no ataque, o jogador caiu ali, sentiu, o Guarani colocou a bola para fora ali pro atendimento, recebe o atendimento nesse momento o jogador do Botafogo, mas a bola vai voltar com o Guarani no ataque. O lance ali confuso, vai dar a bola ao chão quando o Guarani tinha muita pressão. Foi prudente aí o Luiz Flávio de Oliveira. Esse é o terceiro jogo apenas que o Guarani faz no estádio 1º de maio. Foram 2 outros jogos contra o São Bernardo no dia 10/2/2010. Perdeu por 4-2 no Paulista da Série A2. E no dia 23 de janeiro de 2018 também perdeu para o São Bernardo, só que por 2-1 pelo Campeonato Paulista também dá 2. Ou seja, 2 jogos, 2 derrotas. Pelo menos nos nossos registros aqui, esse é somente o terceiro jogo nesse estádio, hein, Carlão? Com o time principal, né, Roger? O Guarani fez alguns jogos também com o time B, aquele time que jogava a Copa Federação Paulista de Futebol, mas não era o time principal, né? Era uma espécie de sub-23 do Guarani, e aí conseguiu algumas vitórias no início da década de 2000, mas com o time principal apenas esses 2 jogos, e faz a mudança, né? O Ronald entrou para sair, né? Já tá saindo aí o Ronald, não conseguiu continuar no jogo. O Ronald, 31, tá deixando o campo. E o Murilo Oliveira, 21, mais uma novidade no Botafogo. Murilo, sangue novo na equipe do Claudinei Oliveira. Será que são parentes, hein? Ronaldo não conseguiu. Aquele lance que gerou a paralisação do jogo. Ronaldo acabou saindo contundido. Murilo Oliveira, camisa 21, veio aí na equipe do Botafogo. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, você acompanha a Central Esportiva, o programa de esportes mais tradicional do Rádio Campineiro, com toda a seleção do rádio. E tem falta Bugrão, falta para o Guarani, 27, etapa final do jogo. Um golzinho agora é importante. Um golzinho agora é muito importante para o Guarani. Vai Bidu para a cobrança, saiu da ponta esquerda, foi lá na ponta direita para fazer a cobrança. De perna esquerda partiu, levantou, toque da zaga do Botafogo para fora. Escanteio para o Bugre. Permanece o Guarani com uma blitz armada em São Bernardo, em Carlão. E a bola venenosa do Bidu ali na primeira trave, o zagueirão chegou para colocar para escanteio, lado esquerdo, Arthur Rezende se posiciona, todo mundo na área do Botafogo. Arthur Rezende vai para a cobrança, é mais um escanteio, o gol da esquerda é daqui para lá, o levantamento do camisa 80, Arthur Rezende, capricha garoto, partiu, levantou, bola fechada, toca de cabeça, a zaga mete para fora, é bola para o Guarani, só que dessa vez é arremesso lateral na extrema esquerda, bola para o Bugrão, mais uma vez que permanece na pressão. PHS Samaritano Saúde, planos de saúde individuais e empresariais, porque nós cuidamos de você. Acesse samaritanosaúde.com.br. Já tem Paulo do Vale, já tem banho de bola, erra o passe, o Persson, mas o time do Botafogo não aproveita, falta qualidade para o Botafogo e mesmo assim vai vencendo o Guarani por 1-0. O time de Ribeirão Preto tá fechadão, agora uma falta na saída de bola, lá pelo setor esquerdo, Marcelo fez a falta em cima do jogador do Botafogo, parando o contragolpe, bola para a equipe da casa, porque o mando é do Botafogo, apesar de ser de Ribeirão Preto. Beto Quinali, e o jogo tá 1-0, tá insistindo esse placar de 1-0 até aqui no segundo tempo. Tá do jeito que o Botafogo gosta agora, né? Se segurando no seu sistema defensivo, o Guarani tenta fazer a blitz, com a entrada do Todinho, a entrada também do Bidu pelo lado esquerdo, o time melhorou, resta aparecer um pouquinho mais o Vagninho, né? Ainda não conseguiu o melhor entrosamento com os jogadores, o Botafogo agora praticamente abdica do seu sistema ofensivo, e tinha entrado o Ronald e agora entra o Murilo, jogador que começou muito bem, surgiu com uma grande promessa no São Paulo, mas acabou não rendendo, chegou à reserva aí agora da equipe do Botafogo. O que resta ao Guarani agora é ter tranquilidade no momento em que tiver posse de bola, sabe? Para ter qualidade, para furar esse bloqueio, vai precisar do quê? Dessa triangulação rápida, que não está acontecendo, né? Os jogadores do Guarani precisam se aproximar e principalmente o toque mais rápido. Essa bola aérea, tudo bem, de repente pode acontecer, mas o Botafogo está muito à vontade, né? Com esses grandalhões, né? Tanto os zagueiros como também o Wellington quando vem para se defender. Então, o que falta ao Guarani é um pouquinho mais de velocidade e um pouquinho mais de rapidez no pensamento também no momento que tiver com posse de bola. E veja você, né? Como são os números, 26% de aproveitamento tinha o Botafogo antes desse jogo, o Guarani com 53,3% de aproveitamento. O time do Botafogo, o Bugre só levou 9 gols, Botafogo, pior defesa da competição, levou 21, ou seja, mais de 2 gols de média por jogo. Impressionante, hein? Impressionante, e mesmo assim, aquilo que a gente falou, a paralisação às vezes fez bem pro Botafogo, foi lá, achou um golzinho e acabou
ou tá vencendo o Guarani, que vinha num subidão tremendo, vitória em derby, aquela coisa toda. Futebol é uma coisa ilógica. Tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca. E o time do Botafogo tinha marcado 7 gols em 10 jogos. Marcou o oitavo gol em 11 jogos. É um ataque muito fraco, realmente. No 1º de maio, eu confirmo o placar da Central, é este. Botafogo 1, Guarani nada, PDV. Clínica da Cidade, perfeita para quem não tem plano de saúde, anunciando mais um do RB Bragantino, agora com Arthur. Jogo movimentado no Morumbi. São Paulo 2, Red Bull Bragantino 3. Marcelo cruza toda a extensão do campo e acaba saindo com bola e tudo. Pela linha de fundo ele se empolgou, né, Carlão? Ele veio fazendo fila e depois, quando chegou na linha de fundo, não sabia muito bem o que fazer com a bola. Faltou um pouco de gás ali, né? Correu tanto, depois de 4 meses, o cara chega na linha de fundo, faltou gás ali para tentar concluir a jogada, fazer o cruzamento. O tempo vai passando, esse resultado do Bragantino já deixa o Bragantino garantido na liderança do grupo, então agora é Guarani e Corinthians pela segunda vaga. E o Botafogo vê com bons olhos, porque o Botafogo pega justamente o Bragantino na última rodada. Quem sabe o Bragantino poupando gente aí, já que as quartas de final já são no meio da semana que vem e o Massa Bruta já classificado. Já sabe que vai pegar ou o Guarani ou o Corinthians. O Guarani vai ter o jogo final contra o São Paulo, por isso é importante definir hoje no 1º de maio, o que não está acontecendo por enquanto. Restando um pouco mais de 15 minutos para terminar o jogo. 32, agora 1-0 vence o Botafogo. No Iga Atacar e Varejo você encontra muito mais variedade e economia. Acesse iga.com.br e confira as ofertas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste. Lá vem os caras. Rafinha chuta de longe, defendeu o goleiro Jefferson. Uma paulada. E depois, na sequência do rebote, o jogador do Botafogo pega na bola lá pela ponta direita. O bandeira número 1, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, marcou o impedimento do ataque do time de Ribeirão Preto. 32-43. E o WhatsApp da Central, hein? 971-483-497. Galera participando e muita gente mandando vibrações positivas para o Bugre, hein, Beto? Vamos que vamos, Bugre. Tá dizendo aqui o Cícero de Indaiatuba. Muita gente participando conosco aqui, acreditando ainda no Guarani. E os caras vão mexer de novo, hein? Botafogo preparando aí mais uma alteração que tá mancando o Naldo, hein? O Naldo, camisa 30, tá manquitolando. Vem aí o Ferreira, camisa 33, é isso? Pois é, mais uma mudança, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, a quarta do Botafogo, Roger, vai saindo aí o Naldo com a camisa número 8, saindo do jogo, tá sentindo, né, todo mundo tá saindo, sentindo, Ferreira com a 33, Ferreira 33, mais uma novidade no time do Claudinei. Naldo sai, camisa 30, Ferreira 33 entra. Olha, eu gostaria que o torcedor, o rádio tivesse imagem, você ia ver como está minha papeleta, é realmente coisa para arqueólogo. Você vai com um lápis, né, e qualquer coisa, pega a borracha do Tonicão, né? Olha. Eu tô no virtual aqui, já tô ficando perdido. É coisa para arqueólogo a minha prancheta, vou ter que aprender, ou reaprender a fazer anotações. Você acha que tá mais fácil que o meu caderninho ou não? A do Beto tá parecendo o dono daquele mercadinho que, sabe, que faz fiado pra todo mundo, aí o cara vem, paga um ovo, ele risca, deixa a melancia pra trás, tá aquela coisa maravilhosa. Amarelinho Taquaral, pra você que está amarelinho de fome, peça pelo delivery 3294-2294 ou pelo iFood. Alô Jordão, como diz Antônio Médici, acende a vela aí, Jordão, 34 minutos, senão vai ficar tudo pro jogo contra o São Paulo, e aí o bicho vai pegar lá na Vila Belmiro no próximo domingo, 4 da tarde. Tem um cartão sendo mostrado pro jogador do Botafogo, me parece pro Robson, camisa... Isso mesmo, Roger. O Robson, camisa 3 do Botafogo, está recebendo aí o cartão amarelo. Ele não está entre os pendurados, né? Diego Cardoso, que está no banco, ex-Guarani, o Gilson são os pendurados do Botafogo, mas o cartão aí pro camisa número 3 da Pantera. Bola recuada para o Jefferson Paulino, quebra de perna direita, levantando para o câmbio de ataque. Sobe de cabeça aqui na cabeça de área, tirou dali. O próprio Gilson colocou no câmbio de ataque, lá vem Botafogo, vai pra infiltração, chegou na boca do gol por trás, corta, tirando bonito. Bidu com toda a moral por baixo na grande área, salvo que seria o segundo gol do Botafogo, hein, Carlão? Tá
Tava desenhadinho o segundo gol do Botafogo, a defesa do Guarani vacilou, mas bem o Bidu na recuperação, né? Deu o carrinho ali, o desarme na bola, o Luiz Flávio foi convicto, não marcou a penalidade, quase o Botafogo faz o segundo e liquida o jogo em São Bernardo. Um lance de muita técnica do jogador do Guarani, o Bidu, pra tirar essa bola do Murilo, hein, Betão? Mas perigoso, né? Porque ele foi ali praticamente num carrinho, mas o jogador, acho que era o Murilo, né? O Murilo já estava entrando, saindo quase na cara do Jefferson, mas sem dúvida nenhuma, muita técnica do Bidu. E vem de novo pelo lado esquerdo do campo, Rafinha, lá vem o Botafogo, a finta, tem a marcação dele, o Bidu, aliás, o jogador Cristóvão tentou dar o primeiro combate, ela volta pelo lado esquerdo do campo, Vitor Bolt solta essa bola para Gilson, recua para Vitor Bolt, lado esquerdo do campo, dá uma cavadinha, levanta a bola, Rafinha por lá, 2 na marcação, ele sai da marcação do primeiro, abre a bola, saiu do Cristóvão, meteu essa bola para Vitor Bolt aqui atrás, recomeça com o Jordan, e aí ele faz o levantamento de bola lá atrás, para o Darley, recomeça o jogo com o goleirão, Botafogo não tem pressa nenhuma. No Teixeira Materiais para Construção você encontra tudo do básico ao acabamento, para sua construção ou reforma, pagamento facilitado em até 5 vezes sem juros no cartão, entrega grátis para toda a região do Florença e Campo Grande. Ligue pro Teixeira, 3261-1472. AM 870, Central. A frequência do esporte de Campinas. Amanhã você tem a Central Esportiva às 5 da tarde. Tem Jornal de Esportes 1 da tarde com Paulo do Vale. E a TV insiste na repetição do desarme que fez o Bidu pra cima do Murilo no lance que fatalmente poderia sair o segundo gol do Botafogo, e o Bidu foi muito bem realmente o camisa 20 da equipe do Guarani. Daqui a pouco você vai ter o banho de bola, Guarani tá perdendo, o Botafogo vencendo, o Botafogo fazendo as contas, 11 pontos, ninguém ainda caiu desde 2017 fazendo 11 pontos, é isso que se agarra na matemática o torcedor do Pantera. Vem Guarani, vem com o Bidu, lado esquerdo do campo, ele vai pra cima da marcação, aperta pra cima dele, aperta na primeira, aperta na segunda, vai deixar a bola com o Todinho tenta escapar, corta por baixo, tira dali o Robson metendo essa bola pra fora. Lateral na ponta esquerda favorecendo o time de Campinas. Rocha Autopeças, todo mês sem promoção na Rocha Autopeças. São mais de 27 anos de referência com peças de qualidade e preço justo pra você. 37 minutos, etapa final de jogo. Você ligado no futebol da Central, você pelo site radiocentral.com.br, você nos nossos aplicativos. Obrigado pelo carinho do rádio e do telefone ligado aqui no AM 870. Goleiro Jefferson Paulino fica com ela, sai jogando, mete essa bola para o capitão Bruno Silva. Vamos lá, Guarani, dá tempo ainda, Bugrão. A bola é aberta pelo meio, solta essa bola aqui pelo setor direito com o Eduardo Persson. Ele faz o break, solta essa bola lateralmente para o Cristóvão. Cristóvão erra o passe, recuperação do Botafogo. Guarani começa a ficar nervoso, fez muitas alterações, não surtiram efeito até aqui. O técnico Thiago Carpini está preocupado. Vem Botafogo lá, vem Botinha. Bola feita, bola tocada para o Murilo. Setor direito do campo, Murilo devolve, soltando para Val. Aqui no setor direito do campo, ele se jogou, ele simulou, a bandeira não foi na dele, confirmou apenas o tiro de meta para bater o goleirão Jefferson Paulino. PHS Samaritano Saúde, planos de saúde individuais e empresariais. Nós cuidamos de você, samaritanosaúde.com.br. Rádio Central. Bugrão tenta pelo lado esquerdo, Todinho solta essa bola, ela vai cair com o Persson, aberta essa bola, cai pelo setor esquerdo do campo, quem aparece por ali é o Crispim ajeita a bola pra Bidu que vinha de trás, Bidu lateralmente soltando pro capitão Bruno Silva, levanta a cabeça, ameaça até bater daí, ele prefere fazer o toque, solta pelo setor esquerdo, 10 domina, Crispim soltou pro 20, o 20 é o Bidu, levanta no segundo pau, vai pintar o toque de cabeça, Vagninho, à esquerda do gol, pela linha de fundo, bom levantamento, lance de perigo, um dos poucos do segundo tempo a favor do Guarani, hein, Carlão? E o primeiro do Vagninho, né? Até esqueci que ele estava em campo. Agora ele apareceu no cruzamento do Bidu, tentou a cabeçada por ali, mas acabou errando o alvo à esquerda do goleiro Darley. E vamos precisar fazer conta a partir de hoje se terminar assim, viu, Roger? Para domingo, passando rapidinho, depois no banho de bola a gente fala com mais detalhes. Terminando assim com a vitória do Botafogo. Guarani, para se classificar sem depender do Corinthians, tem que ganhar. Se empatar o jogo contra o São Paulo, o Corinthians teria que vencer o Oeste por no máximo 1 gol de diferença. Se vencer por 2, aí é saldo de gols. Se o Guarani perder, teria que torcer por pelo menos um empate do Corinthians. Aí a matemática para o torcedor bugrino. 40 minutos, tempo passa, a bola rola, a Rádio Central marca.
40 minutos, etapa final de jogo. No 1º de maio, no ABC Paulista, o placar central é este. Botafogo 1, Guarani nada, PDV. Clínica da cidade perfeita para quem não tem plano de saúde. Informando no Morumbi, o São Paulo perde por 3-2 para o Red Bull Bragantino. Mais cedo, Inter de Limeira 2, Oeste 1. Anunciando para domingo, Guarani, São Paulo, Vila Belmiro, 4 da tarde. Jogo que vai valer a classificação para o Guarani por enquanto, o Guarani não vai se classificando. Insiste pela ponta direita, a bola com Vagninho, vai pro solo, mas o árbitro parou, pegou o tiro de meta, estão se enroscando o Vagninho, os jogadores lá. Eu tive a impressão do Bandeira já ter parado o jogo há muito tempo. Coisa horrorosa, hein? Vale tudo, é isso? Ah, louco, já tava parado o jogo, meu Deus do céu. Pois não, mudou quem? A última do Botafogo, saiu o Val, camisa 2, Kaique Sá, 35, Kaique Sá, lateral direito, última mudança no Botafogo. Kaique Sá vem aí para entrar nos últimos minutos de jogo no estádio 1º de maio. Kaique Sá, o número dele, por favor, Carlão. O Val saiu, 35, camisa 2, 35. Entrou o 35, Kaique Sá. Kaique Sá é sangue novo na reta final. 41:40, já quero ouvir o Beto Quinalha. Já eu quero ouvir o Beto, tá 1-0 pro Botafogo. Já também faremos a eleição do Capa Branca. E o Capa Branca na central tem um oferecimento do restaurante Família Gianni. O melhor da culinária italiana na Chácara da Barra. Ligue Gianni 3294-2087. Se manda, setor esquerdo, Gilson, lá vem Botafogo, cruza, desvia a zaga do Bugre, vai pra fora, escanteio, botinha aí, Carlão. Ganha o escanteio por ali o Gilson, e é tudo que o Botafogo quer, né? Ganhar o tempo, gastar o tempo ali na linha de fundo, ganhar escanteios sem nenhuma pressa. Agora um pouquinho mais, porque o Luiz Flávio mandou bater rápido. Matheus Anjos vai cobrar. Vai para a cobrança do escanteio, Matheus Anjos, de lá pra cá, gol da direita, atenção Jefferson Paulino, abre o guarda-chuva aí, garoto, partiu, vem fechada, subiu pra tirar Vagninho no primeiro pau, colocando pra fora, é novo escanteio. Beto Quinalha, 1-0 Botafogo, vai segurando um placar importante pro time de Ribeirão Preto e botando fogo na última rodada do Campeonato Paulista. Sem dúvida, você vê um resultado que parecia que era provável para o Guarani, agora se conquistar um ponto já é importante, né? Para a última rodada, para brigar com o Corinthians para a segunda vaga. Mas o Guarani no segundo tempo teve uma bobeira, né? Tomou o gol e aí depois não teve competência. Tudo bem que com a entrada do Bidu o time melhorou, a entrada do Todinho também, logo na primeira bola ele já fez um arremate, o goleiro defendeu, mas faltou um pouquinho mais de força, sabe? Um pouquinho mais de competência e de rapidez e raciocínio para os jogadores do Guarani no segundo tempo, para criar um pouquinho mais de jogada. A equipe do Botafogo veio para fazer essa jogada, ou seja, de uma bola parada, todo mundo sabia disso, né, que ia jogar por essa bola, tentar fazer o gol e tentar segurar. E é isso que está fazendo o Botafogo agora, catimbando o jogo, e o Guarani não teve, na realidade, competência no momento que teve, no primeiro tempo, principalmente, quando teve oportunidade, não teve competência e agora está tendo que correr nos últimos minutos, né? E aí já é difícil, pelo fato do condicionamento já não ser o mesmo, para tentar pelo menos o empate. 43:49, etapa final de jogo, reta final de partida. No Teixeira Materiais para Construção você encontra tudo no básico ao acabamento. Ligue pro Teixeira, 3261-1472. 44, André Pereira marcando na mesa de som. Com Alan Zanelato nas gravações, preparando o super compacto para você. No banho de bola tem um compacto do jogo. O jogo que por enquanto vai deixando o Guarani com a faca no pescoço, com a corda no pescoço. Tem que ganhar do São Paulo domingo, na Vila Belmiro. E vem Bugrão, aí vem com Vaguinho pelo setor esquerdo do campo. Vagninho tenta fazer o cruzamento, bate na zaga e sai em arremesso lateral. Vai para a cobrança Bidu, vai se posicionando o camisa 20 do Bugre, entrou bem no segundo tempo, ele cobra, chegou até o jogador Vagninho, voltou com o Bidu, lado esquerdo do campo, tentou ajeitar para Lucas Crispim, bola forte demais, deu desvio, essa bola ainda é do Guarani, por desespero dos jogadores do Botafogo. O Guarani tem que pressionar na reta final, quase 45, na central a informação do time do seu coração, tem um oferecimento do Amarelinho Taquaral, para você que está amarelinho de fome, escanteio
escanteio Guarani, escanteio para o Bugre, vai para a cobrança Bidu, vai partir de perna esquerda, tá preocupado Darley, atenção quem sabe na bola parada, vai para a cobrança perna esquerda, partiu, levantou, bola fechada, ninguém do Guarani, afasta dali a zaga, Matheus Anjos pega o rebote e botou para correr, atenção, contra-golpe para o Botafogo, não tem ninguém, atenção, Murilo vem na boca do gol, fechou na frente dele, Jefferson Paulino, era o contra-golpe para matar o jogo, Jefferson salva o Bugrão, hein, Carlão? E se faltar um gol pro Botafogo se livrar do rebaixamento, o Murilo será lembrado, tinha o Matheus Anjos não no Guarani. E vem Guarani, atenção, chute de longe, Todinho, na trave, volta o rebote, Crispim pra fora! Quase o gol lá, quase o gol cá, quase o Todinho neles, quase o Guarani empatando, Carlão. Por muito pouco o Guarani não arranca o empate numa linda finalização do Todinho de fora da área, procurou o ângulo direito do goleiro da Lei, acertou o travessão e faltou sorte pro Crispim no rebote, tentou a cabeçada, mandou pela linha de fundo, o Botafogo por pouco não mata o jogo, o Guarani quase empata, elétrico final em São Bernardo. Um pecado realmente não ter entrado essa bola do Todinho, Botafogo que vai pegar o Bragantino Red Bull domingo no Prefeito José Liberati, último jogo para escapar de vez, o rebaixamento tá vencendo, o Guarani tá chegando a 11 pontos, mais 5. O Guarani tá estacionando em 16 pontos e vai disputar a vaga no jogo contra o São Paulo domingo contra o Corinthians. Vamos até 50. Aguenta coração do Bugrino. 46 e 50. Bate forte o coração bugrino. Um gol de empate agora pode até significar a classificação, porque se o Guarani empata também no domingo, já se classificaria o time comandado por Thiago Carpini. 47, vai para a cobrança do escanteio Bidu. Atenção, lá vai ela, caminhou, viajou no segundo pau, ela vai sobrar com o Marcelo. Tá viva a bola, sai da grande área, Marcelo, toma o tranco, é falta nele. É falta, só que lá pela ponta direita. O escanteio foi na ponta esquerda, é falta para o Bugrão aí. Sobrou cartão amarelo pro jogador do Botafogo, hein, Carlão? É, o Murilo Henrique, camisa número 11, que tomou o cartão amarelo, o Murilo Oliveira, perdão, que tomou o cartão amarelo, não tá fazendo nada certo hoje também o Murilo, né? Fez uma falta boba pra cima do Marcelo, todo mundo na área do Botafogo, quem sabe na bola parada, vem o Bidu pra bola, o Bugre pressiona, busca o empate. No Iga Atacado e Varejo você encontra muito mais variedade e economia, acesse iga.com.br. Em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste tem também, é falta Bugrão, Bidu pra cobrança, é da direita pra esquerda, ele vai partir de perna canhota, quase 48, partiu fechado, desvio pra fora, toca a zaga do Botafogo, metendo pra escanteio, pressão bugrina, é pra pintar o gol de empate na reta final, Carlão. Desvio do Gilson, providencial, porque o Bruno Silva aparecia pro cabeceio, escanteio lado direito, Bidu na bola. Bidu partiu, levantou, sobe a zaga do Botafogo, mete pra fora, é mais um escanteio. Que pressão, Beto Quinalha, que pressão do Guarani pra cima do Botafogo. Agora não tem outro jeito, tem que ir na base da força, na base da raça e principalmente dessa bola parada. Entrou muito bem Todinho e Bidu, hein? Vai para a cobrança do escanteio, o Bidu, ele cruzou toda a extensão do campo, vai lá para a cobrança do escanteio, mais uma cobrança do escanteio, 48 e 44, vamos até 50, pouco mais de um minuto por jogar, parte de perna esquerda, Bidu, partiu, levantou, tirou a zaga parcialmente, vai brigar por ela, o Persson aqui atrás, ele domina o camisa 18 do Guarani, mas deu bobeira, Persson, contra-golpe do Botafogo, ninguém, vai Matheus Anjos sozinho, ele o goleiro, Jefferson faz a fita, ele driblou, vai fazer o gol, bateu, é gol! Gol do Botafogo! Na marca de 49-20 do segundo tempo. Na bobeira do Crispim, e não do Eduardo Persson, mas do Crispim. Partiu o contra-golpe, livre, time do Botafogo, que já teve, a bem da verdade, uma oportunidade como essa.
Parou no Jefferson, dessa vez Jefferson foi fintado. E Matheus Anjos, essa bela figura do time do Botafogo, vai para fazer o segundo gol, matando o Bugre no estádio 1º de maio. Botafogo 2, Guarani nada. O que vale é o detalhe, conta aí Carlos Rodrigues. E que vacilo, hein, Roger? O Guarani que tentava pressionar, buscava o gol de empate, o Crispim foi bobear. No momento em que era para cruzar, para colocar a bola na área, quis fazer graça. O Matheus foi esperto, tomou a bola e foi sozinho, com toda a liberdade do mundo. Olhou pro lado e viu o Murilo e falou: Murilo, agora o fominha sou eu. Fez a finta no Jefferson, gol aberto, só cumprimentou para sacramentar a vitória do Botafogo, tirar o time de Ribeirão Preto da zona de rebaixamento e deixar a vida do Guarani complicada. Fim de jogo, o Botafogo se reabilita, faz 2-0 no Bugre, que vai ter que decidir a vida contra o São Paulo no domingo. Luiz Flávio de Oliveira apita, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo no 1º de maio. E deu Botafogo 2-0 para cima do Guarani, deixando o Guarani agora com a responsabilidade da vitória para cima do São Paulo na Vila domingo. Jogo de vida ou morte para o Bugre dentro do Campeonato Paulista. 2-0, um gol no último minuto desse bom Matheus Anjos, que olha, um jogador de muita categoria, driblou o Jefferson Paulino para fazer um belo gol. Placar final, estamos aguardando para ver se alguém vai falar na saída de campo, senão nós vamos aguardar somente a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini. É diferente, é o novo normal, né? Daqui a pouco nós teremos até o Carlão me informando como é que vai ser essa entrevista, vai demorar um cadinho mais, mas vai falar jogador do Botafogo. Alguém vai falar por aí, Carlão? Wellington vai falar no time do Botafogo. Vamos ouvir, vamos ver se a gente consegue pegar ele falando. Vamos lá. Mais feliz ainda pela vitória. Eu acho que o torcedor, né, o nosso grupo merecia essa vitória. Né, desde a minha chegada ao Botafogo, eu prometi gols. Infelizmente no início eu acabei não fazendo. Mas hoje, né, no jogo que precisava, fui muito feliz. Acabei fazendo o gol ali que deu início à nossa vitória. E depois ali o Matheus, uma bela jogada, acabou matando o jogo. E toda a equipe está de parabéns por isso. Temos empate de repente agora contra o Bragantino, que já você acha que já falando aí o Wellington Tanque, camisa 14, fez o primeiro gol do Botafogo. 2-0, o segundo gol foi do Matheus Anjos. Uma vitória, né? Eu acho que a gente não pode entrar pensando em empatar, e sim em vencer, né? Se acontecer o empate, será consequência do resultado. Mas se a nossa equipe entrar determinada como jogou hoje aqui, tenho certeza que a gente consegue a vitória lá. Muito bem, o Guarani vai falar, perde o Guarani 2-0 para o Botafogo. Carlão tá com a gente aí, né, Carlão?